Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gabriel Batley e seja bem-vindo a mais um Pão da Vida Cast. Muito obrigado por estar aqui. Eu já quero pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe com no mínimo 10 pessoas e se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. O Pão da Vida Cast está abençoando pessoas toda semana, na quarta-feira, neste horário aqui. Nosso vídeo está saindo e você que está assistindo ao vivo, Deus te abençoe. Você que vai assistir posteriormente, eu oro para que você também seja ricamente abençoado. Nossa convidada de hoje está trazendo essa feminilidade ao Pão da Vida Cash. Ela vai compartilhar experiências, porque ela é pastora, é filha de pastores, nasceu, como a gente diz, num berço cristão e ela vai compartilhar todos os desafios, a maneira como ela foi discipulada, o legado que ela carrega, a obra que ela desempenha hoje dentro da família Pão da Vida. Então, se você já clicou, você sabe quem ela é. Então, pastora Cássia vai estar compartilhando com a gente muitas coisas da fé, muitos testemunhos e você vai ser ricamente abençoada. Pastora Cássia, muito obrigado. Paz do Senhor Jesus, Paz do minha irmã. Senhor, Que pastor. maravilha ter você aqui. Muito Amém. obrigado. Amém. O prazer é meu, pastor. E eu agradeço mais porque achar espaço na agenda dessa mulher, irmão, pensa de uma mulher ocupada, viu? E ela é daquela que a gente é meio que oposto. Ela é metódica, ela é de calendário. Aí você comenta aí no chat agora ao vivo se você é metódico de calendário, de hora marcada, ou se é igual o pastor Gabriel, pega as pessoas de supetão. Não tinha como ser diferente, pastor. Filho de pedagoga, aquela coisa bem cidadinha. E aí, irmão, você é qual? Você é analítico, você gosta de botar as coisas no papel e vai cumprindo o cronograma? Ou você é igual eu? Você liga para a pastora Cássia e diz, Deus está te chamando para uma grande obra? De Deus, pastor, porque tudo que estava programado, né? Graças a Deus deu para a gente ir redirecionando e louva a Deus, porque quando é o tempo de Deus, dá tudo certo. Amém. E a gente Amém. vai falar já já sobre tempo de Deus. É verdade. Eu quero mandar um abraço para Pão da Vida, governador de Cerrosado. Para quem não sabe, a pastora Cássia é pastora da igreja Pão da Vida em Governador de Cerrosado. Um beijão para vocês. Manda um beijo para eles, né, que estão aí A agora. paz do Senhor, ovelhinhas, eu chamo eles de ovelhinhas. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Pastora Cássia, primeira pergunta que eu quero fazer para você. A gente sabe que você, para quem, deixa eu contextualizar vocês, né? Alguns já sabem, outros não. A pastora Cássia, ela é filha da missionária Aparecida Borges, que já participou de 2 edições aqui do nosso podcast. A missionária Aparecida Borges compartilhou muitas experiências e a filha do meio é a pastora Cássia. E eu queria perguntar uma coisa a você. Sim, Deus não tem neto. verdade. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é porque Abraão era filho que Isaac ia ser neto. Então, quando você nasceu, Jesus já estava ali sentado no sofá. É verdade. Jesus estava ali já operando milagre e tal. Então, quando é que você teve o encontro com Jesus? A pessoa tem costume a gente tem costume de dizer, pastor, que somos nascidos no Evangelho, né? Mas demora um tempinho para a gente ter a compreensão do que significa o nascimento no Evangelho. Claro que ele não se dá realmente no nascimento, que a gente não tem essa consciência, mas embora eu tenha vivido toda a minha vida, os meus primeiros passos dentro da casa do Senhor, eu costumo dizer que o meu nascer de novo se deu aos 14 anos no meio de um conflito que eu tive espiritual. Eu comecei a me questionar se Deus realmente existia. Foi mesmo? E foi porque a gente ouve os nossos pais ministrando dentro de casa, ouve as pregações dos pastores nas igrejas, mas quando você se depara com necessidades espirituais, só quem pode responder aquilo ali é o Espírito Como Santo. assim, necessidades espirituais? Eu tinha uma necessidade muito grande de saber se Deus realmente me ouvia e eu queria ouvir a voz de Deus. Sim, Eu na não, oração. Isso, eu não tinha a compreensão do que era ouvir a voz do Espírito Santo. Até os 14 anos, não. Eu trilhei toda a minha vida dentro da igreja, todo o meu início de caminhada, só que aos 14 anos eu pude ouvir essa voz, pastor, glórias a Deus, que ela é inconfundível, Amém. que é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, você não tem dúvida de que é alguém, de que é um pensamento, você sente ele bradar em seu coração. Então,
Quando eu me vi em orações, fazendo provas com Deus, se tu existe mesmo, se tu és aquele Deus que na escola bíblica eu estou aprendendo assim, 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 fale comigo dessa maneira. E eu estipulava, eu dizia ao Senhor como eu queria que Ele falasse, não porque eu queria dizer para o Senhor como Ele trabalhar. Mas você queria uma prova, Eu queria né? uma prova. Use Entendi. tais palavras, use tais situações. Não era um coração revoltado, não. Você só Não, queria ter eu certeza queria que ele ter era certeza de real. que ele era real, Entendi. exatamente. Eu queria ter certeza de que eu poderia sentir a presença e ouvir, ter o Espírito Santo como meu amigo, como eu sempre ouvi minha mãe dizendo, que ele é o nosso amigo. Qual era o tipo de prova que você fazia? Porque eu lembro de uma coisa que eu fiz, isso aí, ó. Isso é engraçado hoje, mas na época eu fiquei tão frustrado. Eu tinha um cadernozinho, um diáriozinho que eu escrevia os versículos que falava no meu coração. Eu me converti com 9 anos de idade e eu que era apaixonado por Jesus. Eu ficava lendo a Bíblia e dizia, eu vou escrever o versículo. Aí eu dizia, Jesus, eu escrevi aqui e eu quero que o Senhor escreva aqui embaixo. Fechava o caderno, guardava e ia dormir. Quando eu ia no outro dia e abria o caderno que eu via que Jesus não tinha escrito, rapaz, eu ficava tão triste. Achou comigo foi bem interessante. Assim, eu tenho os primeiros, né? As primeiras provas que eu fiz com Deus, e tem uma bem engraçada que eu vou compartilhar com os irmãos, porque isso me edificou muito, embora seja uma passagem engraçada, mas me edificou. Por exemplo, quando eu ia para a igreja, eu pedia ao Senhor, Senhor, se tu estás realmente comigo nesses projetos que eu estou fazendo, de fazer tal curso, porque naquela época, quando eu tinha 14 anos, existiam os vestibulares seriados. A gente fazia no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano os vestibulares. E eu estava nessa fase. Então, eu pedi ao Senhor que, quando eu fosse no culto, tocasse, algum irmão louvasse um hino que tivesse tal palavra, que tem a palavra amor, ou então que tem a palavra perdão. Bem específico. Isso, e acontecia. E era tão incrível que era geralmente o primeiro louvor do culto, tirando os congregacionais, já era o hino que o Senhor estava me dando a resposta. E ali eu chorava muito na igreja. Mamãe até na época se preocupava, sempre me questionava o que é que estava acontecendo. Meu Deus, Isso, essa menina tá passando o né? quê na cabeça dessa Ela criatura? ela tinha muita preocupação, assim. E aí eu dizia a ela que era questões minhas com Deus. E ali ela me ajudou muito em oração também. Mas uma bem engraçada, eu tinha 16 anos e eu ainda estava nesse processo das provas com Deus, né? Não é que foi uma coisa longa, mas depois que eu aprendi a fazer a prova, que eu entendi que ele responde, eu digo, então agora eu vou. Então foi para noivar com o pastor Cristiano. Foi Com 16 anos? Com 16 anos, eu noivei com 16. E na padaria em frente à nossa casa, estava num período de promoções e eles iam fazer um sorteio no final do mês. E eu fui bem específica, eu disse, Senhor, se tu estiveres comigo nesse negócio para me noivar, porque era um passo muito importante na vida de qualquer jovem, e eu era muito jovem, né? Mas a gente já estava namorando há 2 anos, eu e o pastor Cristiano. E aí eu disse ao Senhor que eu queria ganhar o ferro de engomar que ia ser sorteado no final do mês. Eram vários prêmios. E eu pedi isso ao Senhor. Você pediu especificamente O ferro de engomar. Eu digo, Senhor, vai ser a prova, porque eu estou para cá, eu estou noivando e eu preciso começar a juntar as minhas coisas. E eu pedi o ferro de engomar. E no final do mês, eu fui sorteada no ferro de engomar e Jesus contemplou ainda papai. Teve misericórdia, papai ganhou 30 dias de pão grátis da padaria, pastor. Aí eu digo, Jesus, tu és Deus mesmo, que dá além do que a gente pede e o que a gente de provação. Dá além do que a gente pede, eu imagino, né? Então, assim, foi uma das coisas assim, que eu levo até hoje. Que Deus nos responde não só falando, mas também com ações, com provas reais, físicas de que Ele é Deus. Igual o Senhor fez com Gideão, né? Exatamente. Para quem não lembra da história, Gideão, quando foi chamado, a primeira coisa que ele fez foi: se o Senhor está realmente me chamando para vencer os midianitas, vencer aqueles inimigos, né? Então eu quero que chova ao redor e o novelo de lã não seja molhado. E no outro dia ele pediu o contrário. Chova só no novelo de lã e ao redor fique seco. Exatamente. Então as provas de Gideão justamente isso. Eu queria fazer uma pergunta. Essas suas provas que você faz, você vê como um temor que você tinha ao Senhor para não desobedecer a Deus? Que antes da gente começar a fazer a transmissão do podcast, a gente estava conversando sobre você sempre ter temor a Deus e tal. Isso. Era sempre, não era que você duvidava, era porque você sempre tem aquele temor de não desagradar. Na realidade, eu fazia as provas como uma maneira de fortalecer a minha fé para que eu conseguisse caminhar sempre e avançar mais no Evangelho. Eu sempre fui assim motivada desde a infância a trabalhar de alguma forma para o Senhor. Então, as minhas provas eram para que me servissem de combustível
para eu avançar. Não só na questão de temor, porque eu tinha realmente o temor, mas era no sentido de eu querer avançar mais. Aquilo me fortalecia e eu me enchia de graça, de virtude para avançar mais na caminhada cristã. Era mais nesse sentido. E falando da sua infância, como é que foi sua infância ao lado de Jesus? Porque você cresceu e foi discipulada já pela sua mãe, pelos seus pais. Como é que eles criaram você, fizeram seu discipulado? Você fala também isso a respeito das mães que estão ouvindo a gente agora. Isso, e eu quero deixar bem destacado isso para as mamães que estão assistindo o nosso podcast, pastor. Da importância que é você ensinar a criança, como Provérbios fala, né? Eu estava lendo na minha versão aqui, NVI, hoje, que ela diz assim: instrua a criança no propósito que você tem para ela. Então, a mãe cristã, o propósito dela, nós entendemos, nós cremos assim, que é educar os filhos para o céu, né? Os filhos para Cristo. Então, meus pais me levavam sempre para a escola bíblica. Domingo, lá em casa, não tinha nenhuma outra programação. O domingo era consagrado ao Senhor. Nós vivíamos o domingo na igreja. Já a partir de quantos anos? Desde que nasceu? Desde que nasceu, mas assim, as minhas recordações são de 5, 6 anos. Eu tenho claramente as minhas professoras de escola bíblica. A gente chamava Tia Magnólia, né? Era ali na Abolição 4, a igreja, a minha primeira igreja que eu tenho recordação era lá. E assim, ela trazia palavras de sabedoria, ela ministrava sobre a gente. Quando ministrar para crianças não era conhecido ainda, essa questão de ministrar sobre as vidas das crianças, de adolescentes. Isso é uma coisa mais agora atual, não era tão disseminado, divulgado naquela época, mas era exatamente isso que Tia Magnólia fazia sobre as nossas vidas. E eu tenho ministrar, lançar palavras de proféticas, impor a ela nos mão. unia. Sempre quando terminava a aula da escola bíblica, a pastora, ela fazia um círculo com as crianças de mão dada. E ela ficava no centro do círculo, orando e direcionando as mãos, profetizando para as crianças. Então, eu não tenho dúvidas de que coisas que foram profetizadas para mim ali, lançadas na vida dela, através da vida dela, me alcançaram. Não tenho dúvidas disso. Você lembra de algumas palavras que ela falava? Lembro, ela falava que o Senhor levantasse dali uma nova geração de obreiros, que o Senhor levantasse ali levitas, que o Senhor levantasse ali missionários, e Deus fez isso. Eu tenho a foto do nosso conjunto de infância dessa época, era Arautos de Cristo, o nome do conjunto. E nós todos de branquinho, com um coletezinho vermelhinho. E ali hoje tem pastoras como eu, tem esposas de obreiros na igreja, tem missionárias que saíram dali daquele conjunto. Então, assim, eu vi verdadeiramente se cumprir Tremendo, né? tudo aquilo ali. Também tem uma outra professora que marcou muito, eu vou até compartilhar com ela para que ela possa assistir. E eu não tenho como esquecer ela, porque Deus me marcou através de duas formas. Na infância e na maternidade, que a gente vai discutir mais à frente, que era a tia Elinha. O nome dela é Hélia, mas a gente é Hélia Galdino, só que a gente chamava carinhosamente tia Elinha. E ela fazia assim uma explanação expositiva das lições, muito linda. Ela trazia as lições e nos colocava dentro daquele contexto, para que a gente refletisse como os personagens bíblicos, para que a gente respondesse como a gente agiria naquela situação, para a gente entender. Ela encaixava a gente dentro da história. Então, assim, eu não esqueço, ela organizava a sala num quadrado de bancos. Era a época que as igrejas tinham bancos, e ela fazia o quadrado com aqueles 4 bancos de madeira, a gente ficava sentadinhos ali, e ela dava assim uma aula perfeita, pastor, perfeita. Assim, até hoje eu não tive contato com nenhuma professora que ensinava com tanta dedicação como ela. E isso me marcou muito. E Deus, aprove a Deus, né, ele nos levar a um encontro na minha fase adulta, que a gente vai falar mais à frente. Do Ministério Infantil, né? Ela foi usada como vaso para a minha vida, para profetizar quando o Senhor iria abrir a minha madre. Foi ela que Deus usou como canal. Então, ela marcou muito a minha vida. Desde pequena ela conhecia você? Desde pequena ela me conhecia, né? Isso é muito forte quando a gente fala a respeito do Ministério Infantil, porque é uma área da igreja que até hoje não tem um investimento tão grande, não. Isso. Até um pouco... Alguns, né? Alguns ministérios até um pouco negligenciam isso. Da questão de investir, da questão de preparar material. Muitas vezes a gente vai pregar num culto, por exemplo. A gente vai pregar na igreja. Eu sou pastor, a senhora é pastor. Vai pregar na igreja, a gente prepara, faz esboço, pensa em história, dinâmica, como é que eu vou envolver a igreja para receber essa mensagem. E às vezes com criança a gente só pega a lição pronta, chega lá e quer fazer. Exatamente. E é todo um preparar, pastor, às vezes da semana.
Quando eu fui professora de escola bíblica, eu começava escola bíblica infantil, eu começava na segunda-feira. Então, eu começava na segunda, preparava determinadas coisas, e aí eu ia todos os dias seguindo o cronograma para no domingo estar os visuais preparados, estar alguma coisa física, um balde com água que eu fosse utilizar, um pano específico, de uma cor específica que iria Você ilustrar. não duvida que você é fruto desse zelo dessas irmãs? Não duvido, e o que eu deixo de conselho, né, se posso assim dizer, para os pastores, né, que porventura não tenham ainda escola bíblica na sua igreja, invista. Se não tem, abra esse trabalho. As crianças, elas são as sementes que germinarão o futuro da igreja. Elas germinarão o futuro da igreja. Verdade. Então, invistam, né? Não tenham por dificuldade, não tenham por retardar aquilo a qual o Senhor nos chamou. Nos chamou para discipular nós pastores. E discipular, ele não é na fase adulta. O discipular, ele começa com as crianças na igreja. Porque as crianças que estão sendo discipuladas hoje serão seus futuros obreiros, Verdade. Os tocadores do Ministério de Louvor, serão os que irão ministrar nas suas igrejas. Então, por isso que quando a gente chegou lá em Governador, pastor Gabriel, a gente teve logo a preocupação de abrir a escola bíblica. Porque, primeiro, nós vimos o público ali muito grande à espera disso. Né? Na igreja mesmo nós temos poucos filhos de nossos irmãos que são crianças. Mas na comunidade, na rua da igreja, tem em torno de 30 crianças na escolinha bíblica com a gente. Então, na comunidade, no bairro, a gente está acolhendo nos domingos lá 75, 80 crianças. Já chegou domingo da gente acolher 100 crianças lá. Então, assim, não tenha dúvida de que o início de todo o sucesso da igreja, de todo o avanço da igreja, começa na infância. Tremendo. Louvado seja Deus. Isso era na igreja, a vivência da escola bíblica. E em casa? Como era que teus pais se comportavam? Como é que foi? Eles colocavam você para orar todo dia, orar pelas refeições. Se ia comer, não orava, brigava. Sim, sim. A questão de discipular em casa... Deixa eu só falar sobre isso. Às vezes, eu estou aqui nos estúdios do Centro Administrativo, e a gente desce lá para a Copa, e tem uma galerinha que já vai colocando lá, como um pouquinho. Não vou falar quem é, não. Eu não vou falar quem é, não, porque eu não vou entregar ninguém, né? Mas tem uma galera que vai comer, rapaz. Eu digo, orou. Aí levanta e diz, pastor, com a boca cheia, ora aí, por favor. Mas sim, pastor, tem assim. E apesar de que eu hoje, para dentro da minha realidade, né, com o pastor Cristiano, eu procuro sempre inseri-lo, né, nessa educação cristã dos meninos lá em casa. No passado, na minha infância, não se tinha essa visão. A questão de educar era realmente uma tarefa mais atribuída às mães. Né? Então, assim, meu pai, ele sempre foi aquele homem que saía de casa muito cedo e voltava muito tarde para prover. Trabalhar, né? Para prover. Então, assim, claro que ele não se eximia, mas minha mãe procurava encaixá-lo. Então, como é que funcionava? Mãe sempre contava histórias bíblicas para a gente antes de dormir. Toda noite? Toda noite. E Toda nós noite? sempre... À noite que não dava, mas ela abençoava, ela fazia uma oração nos abençoando, ministrando sobre as nossas vidas. Mas, assim, eu lembro de muitas vezes que ela contava, né, histórias para a gente. E não só histórias bíblicas, histórias também da cultura infantil, ela nos ensinava, e aquilo, assim, alimenta muito a nossa imaginação, a gente cresce muito nesse processo, né? Então, ela sempre fazia isso para dormir. Existe uma rotina, vamos começar pela manhã. Pela manhã, a nossa rotina era sempre refeições à mesa, café, almoço e janta. Coisas que hoje, infelizmente, têm sido perdidas ao tempo, e eu procuro manter isso na minha casa pela educação que eu tive, né? Eu acho importante, tanto é que o salmista, ele fala que o Senhor vai abençoar os filhos ao redor da sua mesa. Então, se está ali, essas palavras de sabedoria na igreja, na Bíblia, não está ali ao acaso. Está ali como uma orientação de Deus para as nossas vidas. Então, lá em casa, dificilmente a gente não faz uma refeição à mesa. Eu abro exceções, porque tem dias que os meninos... Mamãe, está passando isso aqui, a gente queria terminar de ver esse filmezinho aqui, um filme bíblico, alguma coisa que eles estão interessados, ou não também. E ali o pastor disse, minha filha, hoje vamos abrir exceção. E a gente tem que ter essa flexibilidade também, né? Não podemos criar um regime rígido demais os nossos filhos. E eu lembro que a gente sempre fazia as refeições na mesa e sempre com oração antes. Sempre. Então, isso era a rotina do dia. E à noite, sempre alguma ilustração bíblica
e a oração. E as orações da noite, elas foram preciosas, pastor, na minha vida, porque eu tenho isso. Eram 3 camas no nosso quarto. No mesmo quarto. E isso, aí era justamente a da mais velha, Midian, a minha no meio, e a da mais novinha, Sara, na ponta. E a gente sempre ficava de joelhos. Eram orações que na mesa a gente fazia sentado, mas no quarto, antes de dormir, a mamãe sempre nos ensinou de joelho. Não que o Senhor não nos ouça de outra forma. O Senhor nos ouve andando, o Senhor nos ouve num banho, o Senhor nos ouve lavando louça, arrumando uma casa. Mas o de joelho, que minha mãe passou para mim, era a nossa reverência, a nossa devoção a Deus, o nosso reconhecimento de quebrantamento aos pés do Senhor. Da soberania do Senhor. Da soberania do Senhor. Muito bem, pastor. Então, assim, a gente sempre orava de joelho e ela ali, no início da nossa infância, ela sempre ia instruindo como a gente orava. Era a oração repetitiva, que é o que eu faço com os meus meninos. Ela falava. Eu oro e eles repetem. Samuel já não, né? Samuel às vezes diz, mamãe, deixa eu fazer a minha oração. E eu respeito ali quando ele quer fazer a oração. Já tem quantos anos, o mais velho? Danielzinho tem 4, né? E Samuel tem 9. Então, tem dias que Samuel quer orar o Pai Nosso. Mamãe, eu quero orar o Pai Nosso, porque eu já ensinei, ele já sabe o Pai Nosso de cor. Então, ele ora o Pai Nosso. E tem dias que ele quer fazer oração. E ele faz pedindo ao Senhor para abençoar a nação, para o Senhor abençoar os pobres, aos carentes. E ele faz a oração e eu entendo. Ele pede para que o Senhor não deixe faltar na nossa mesa, nem na mesa dos irmãos. Então, eu respeito isso também. Mas a maioria das noites eu faço repetitiva, porque muitas vezes já está ali naquele cansaço do dia. Eu digo, meu filho, hoje vamos fazer uma oração mais rápida. E ali eu direciono e dá certo. O importante é orar. O importante é orar, é falar com o Senhor. E aí se encerrava os dias. Mas uma coisa interessante, como é que você, mãe cristã, pode inserir o seu esposo na educação cristã dos filhos de vocês? Minha mãe fazia uma estratégia, a gente já foi crescendo, né? E assim, eu lembro que eu tinha uns 9 anos, a gente estava naquela finalzinho da infância, ela fazia testes bíblicos. Ela colocava livros pequenos. É mesmo? Esther, Ruth, livros com 4 capítulos, 2 páginas, no instante dá para ler. Tiago, deixa eu ver, Amós, Abacuque, esses livrozinhos pequenos. Ela botava para a gente ler durante a semana e tinha que ter um estímulo. Então, era um teste bíblico que seria feito no sábado. Que legal. Quem era o aplicador do teste bíblico era papai. Olha só. E quem era o bonificador era papai. Então, a gente estudava e eu lembro muito. E ele dava o presente. Eu me apaixonei por Ruth e por Esther na minha infância, pelas histórias dela, por quem elas foram. Legal. Eu e ali nunca tinha pensado nisso. A gente lia e aí ela fazia, mamãe preparava o teste e dizia, Joatã, você vai ser o fiscal da prova, do teste. O aplicador da e prova. E você vai bonificar. O que é que você vai dar às meninas? Então, tinha semana que ele dava em dinheiro pra gente comprar alguma coisa que a gente quisesse. Rapaz. Mas, na maioria das vezes, pastor, era o que a gente mais gostava. A gente estudava. Era quando era caixa de chocolate. Então, é uma Adriana, bênção. anota isso daí, pelo amor de Deus. É uma bênção, Rapaz, né? eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou fazer teste bíblico aqui no centro administrativo. É uma bênção. Deu estímulo, Vou fazer né? a prova. Vou fazer uma prova. Vou pegar um livro curtinho para abençoar a vida deles. Vou pegar Jó. 42 capítulos. Eles vão ter que estudar. Valendo folga. Aí faz a caneca personalizada, né? A caneca personalizada Rapaz, da Forma Vida. Ideia fantástica. Então, assim, a gente foi educado na forma cristã, mas com contato direto com a palavra, né? Eu não sei se a senhora já sabe, a gente lançou há poucos finais de semana atrás o Pão da Vida Kids. Sim, acompanhei. E tem a tarefinha da semana. Eu nunca tinha pensado nesse jeito de pegar livros para estudar, mas na tarefa da semana, que a gente está fazendo nesse mês de dezembro, é sobre o Natal. E a ideia é justamente essa. É o pai assistir o vídeo, pegou o celular, vai lá, assiste o vídeo com o filho e no final ajuda o filho a fazer a tarefa, para justamente fortalecer essa comunhão. Isso. É um videozinho de 5 minutos, 10, 15 minutos, você resolve a tarefinha com a criança, desenha e tal. Mas o mais importante não é nem a quantidade de tempo da questão. Isso é muito importante, a quantidade de tempo que você vai gastar em relação à oração, da leitura da palavra, mas é muito melhor ser constante, sempre estar fazendo, né? Do que, por exemplo, vou tirar uma vez no mês para fazer meu filho. Não, é aquela constância. 5 minutos de oração, eu até história. acrescento, pastor, que a questão do tempo, vocês não é nem tanto o tempo, não é. É a qualidade com que você está fazendo esse tempo. Então, esse da Pão da Vida Kids, né? É uma coisa que em meia hora você assiste e faz com seu filho. Isso. Mas o que ele vai levar para a memória não é o tempo que você ficou com ele. Meu pai mas tá a aqui forma sentado como comigo, você ficou isso é com muito ele. forte. Isso gera, pastor, memórias. Então, Verdade. eu tenho as minhas memórias na escola bíblica, eu tenho as minhas memórias devocionais dentro de casa com minha mãe e com meu pai. Por quê? Porque eles souberam construir.
Então, é tijolinho com tijolinho, pastor. Ninguém constrói uma casa, a parede inteira de uma vez. É tijolinho por tijolinho. Você sabe uma coisa que a gente escuta? Eu acho que com certeza você já escutou, por trabalhar, por ser pastora, a gente escuta muito pais dizendo, pastor, eu perdi tanto tempo. Gente, vocês não têm noção de pais que se converteram a Jesus, aí o filho hoje tem 19 anos, 20 anos, aí o pai aceita Jesus, o pai na casa de uns 40, ele olha para trás com desgosto, arrependido. Esse pastor, eu perdi tanto tempo. Eu não ensinei meu filho bem, e hoje ele... Na nossa realidade lá em né? Governador, pastor, que eu escuto muito assim das irmãs, é que elas têm um sentimento de como elas não tivessem sabido conduzir essa questão devocional. E eu quero destacar isso para as mães. Você educar o seu filho na casa do Senhor não é você levar o seu filho ao culto. É você levar ele para a igreja. É você ensinar, incutir no seu filho o desejo de ir, e não somente isso, mas o adorar. Ensinar o seu filho a cultuar. O culto, ele não é para ser assistido, o culto é para ele ser cultuado. E sem falar de uma coisa muito interessante que você falou, é justamente fazer esse processo contrário. O quê? Ensinar seu filho a adorar não é levar ele para a igreja. Não é levar ele de casa para a igreja, mas é levar a igreja até a casa. É você fazer justamente o processo contrário. Ao invés de você estar pensando em, por exemplo, adorar, cultuar, é justamente você... Vou pegar meu filho aqui domingo tem culto, pão da vida. Vou pegar meu filho aqui, vou levar ele para a igreja. Mas na segunda? Mas na terça? Mas e na quarta, na quinta? Você está dando para o seu filho qual o exemplo se você só leva ele no domingo? Você só precisa se importar com Deus uma vez na semana. E, pastor, sabe uma coisa muito interessante que o senhor falando aí? Eu me recordei. Uma coisa que era constante lá em casa, quando nós éramos crianças, adolescentes, jovens. Até eu sair de casa para casar, isso era uma coisa constante na minha casa, os cultos domésticos. Pastor, é incrível como a grande maioria hoje dos irmãos da igreja do Senhor, que somos nós, não tem essa prática. Então, como é que o seu filho vai aprender a importância de cultuar? Como é que o seu filho vai entender como reverenciar no momento do culto em si na igreja? Por que é que a gente vê, às vezes, tantas crianças dispersas na igreja? Porque elas não estão sendo educadas em casa. E a educação cristã, assim como a educação secular para a vida, ela começa em casa. É pai e mãe ali, chamando quando tiver que chamar. Hoje a gente vê uma pressa muito grande para tudo. A gente está vivendo no tempo da aceleração, da velocidade, as coisas. Gente, a gente tem que parar. Hoje mesmo, pela manhã, o pastor foi pegar o celular de Daniel, meu pequenino de 4 anos, e ele disse 2 palavras duras com o pastor. Não foram palavrões, foram palavras duras. Palavras feias de um filho dizer com o pai. E ele não tem muita consciência das coisas. Mas por ele não ter, eu não vou ensinar. E eu parei ali com o pastor. E eu disse, você escutou o que ele disse? Ele disse, não, nem escutei, minha filha. E eu repeti as palavras, ele se abaixou, porque é muito importante a gente falar com o filho na altura da visão do filho. Olho no olho, para que ele não entenda a gente como um superior, uma autoridade, mas entenda a gente como um doutrinador, como um discipulador, como um amigo. E ele baixou ali para falar com o Daniel e ele falou, repreendeu. E depois, quando ele veio pertinho de mim, ele veio me dar um beijinho. Eu disse, você está beijando a mamãe, mas eu estou muito triste com você. Aí eu questionei, eu disse, o que você fez agora, foi bonito ou foi feio? Eu tenho que usar palavrinhas para a idade, né? E ele falou, feio. Aí eu disse, foi certo ou errado? Ele disse, errado. Aí eu disse, como é que você acha que o papai do céu está? Ele disse, triste. E a mamãe e o papai? Ele também. E ali eu disse, então peça desculpa para o papai e para a mamãe. Você disse com o papai, mas a mamãe estava aqui, a mamãe escutou e a mamãe não gostou. E ali ele coisou. Então, quer dizer, e ele ali se retratou. Então, com 4 anos, pastor. Mas ele soube exatamente dar a resposta certa para o que ele tinha feito. Que não tinha sido bonito e que tinha sido errado. Então, assim, a gente tem que parar, não postergue porque está corrido. Não, tem que ser corrigido ali naquele momento que você está vendo, no ato. Porque então, depois você não vai nem saber por que você está castigando. Né? Não vai. Então, a mamãe tinha muito uma história assim de juntar algumas coisas, às vezes na correria, quando ela ia nos disciplinar, às vezes com a chinelinha na mão. Aí ela tinha o costume, eu acho que mamãe era pedagoga até na hora do castigo. Aí ela diz a chineladinha na mão,
essa foi por isso, isso e isso daquele dia. Essa foi por isso. Eu não estou dizendo a você que faça isso com seu filho, mas eu estou dizendo a você que todas as chineladas que eu levei, que me serviram para eu ser quem eu sou hoje, eu levei sabendo porque eu estava levando. Eu não levei o acaso. Eu levei sabendo o motivo. Ela nunca deu assim, essa é por uma coisa que você fez, mas eu não me lembro. Não, ela dizia, então assim, eu não tinha como tirar o mérito. Eu sei. E eu não conseguia ter raiva da minha mãe depois. Porque o que ela estava me ensinando ali, o que ela estava me castigando ali, eram coisas verdadeiras, né? Hoje, rapaz, é muito complicado falar disso porque a cultura moderna está indo de encontro aos princípios bíblicos. Se você pega Provérbios, vamos para a Bíblia. Provérbios diz que a vara da disciplina tira a loucura da cabeça da criança. Isso é muito forte. Não tô falando de espancar, de bater para machucar, porque jamais um pai bate para machucar. Exatamente. Você não bate para deixar roxo, para deixar um vergalhão. Um pai que faz isso é louco. Você não bate para marcar. É verdade. Para deixar dolorido, para fazer um hematoma, não. Você só tá dando um sinal de alerta. Isso. Você pega uma região mais amorfadada, a mãozinha, o bumbumzinho, uma região que tem umas carninhas a mais. É só um sinalzinho, só para arder um pouquinho. Eu nunca apanhei de ser espancado. Isso não existe na minha Não, infância. e assim- É só um sinal, dizer, ó, acorde. E tem coisas, pastor, essa questão da chinelada, na minha infância, eu tenho alguns anos, claro, a mais do que o senhor, mas na nossa infância tem uma diferença de tempo, né? Eu acho que uns 10 anos, um pouquinho mais, mas era uma coisa que não era tido como um absurdo como é hoje. Negativo. Entendeu? Mas, assim, tem coisas que eu carrego da minha infância, que eu levei para a criação dos meus filhos, e tem coisas que eu adaptei. Então, lá em casa, como é que funciona o castigo? Eu boto um banquinho, pronto, fica sentadinho aí de frente para a parede. Porque eles estão brincando. O que é que eles querem? Eles querem brincar. Criança não quer ficar quieto, parado. Menino, principalmente, que o menino geralmente toca mais fogo que as meninas, né? Embora a pastora Clenilda, ela disse Manda que... um alô aí pra Hanna. Pastora Diga aí que Clenilda é disse que tranquilo. com Hanna não tem Missionária isso não, né? Hanna, rapaz. Mas eu boto e eles ficam naquela inquietação, mamãe, posso sair, posso sair. Então, ali está sendo um tempo de reflexão. E é um castigo, é uma punição. Com E eu certeza. boto ali alguns minutinhos, 5, 10 minutos, para eles entenderem que tem que parar aquela prática e serem corrigidos. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, a respeito das coisas que se adaptou. Sim. Você veio de uma cultura um pouco diferente do que a Pão da Vida. A Pão da Vida é um estado mais sossegado, o pessoal mais tranquilo. Você sentia algum peso, uma pressão por ser filha de pastor e de assembleiano, meio talibã, aquele pessoal meio radical, como é que foi isso? E existia. E eu acredito que não só existia na minha época, como existe Que missionária hoje. Aparecida Borges, irmão Jotam, presbítero Jotam, me perdoe, não tô falando, não tô falando nada não. Mamãe vai rir quando ela vê que eu recordo disso, né? Ela vai rir. E eu sou muito grata, pastor. Quero só abrir esse parênteses, que eu sou muito grata. Lá na igreja, as irmãs já sabem. Se tem eu posso dizer assim, fã, né? Porque eu sou adoradora de Cristo, mas aqui na Terra a gente tem uns fãs, né? E eu sou fã incondicional dos meus pais, né? E, assim, eu sempre destaco a minha mãe pela questão de que era ela que passava tempo em casa conosco, né? Comigo e com minhas irmãs. Então, assim, eu louvo a Deus. Eu sempre digo isso a ela, conversando. Eu não falo só aqui no podcast. É coisa que eu mando mensagens lá em Governador. Eu estou lá e bate aquela saudade, eu mando mensagens agradecendo. Porque minha mãe, pastor, ela apresentou o melhor amigo que eu poderia ter. Melhor amigo. Eu digo a ela que isso não tem valor, não tem preço, aliás, não tem preço. E ela ali se emociona, ela diz, minha filha, a gente às vezes está ali fazendo, a gente acha que está no automático e que não vai gerar um resultado. Então, se eu sou quem eu sou, se eu estou vivendo as promessas do Senhor, se eu estou inserida na obra, se hoje eu estou discipulando vidas, foi porque ela me discipulou, foi porque ela me apresentou a um Cristo real, a um Deus verdadeiro, a um Deus que ele ouve, responde e atende. Então, isso é maravilhoso. Aí, voltando para a questão se tinha um peso, existia. E eu queria destacar isso para as igrejas, de uma forma geral, o corpo de Cristo, né? Nós que somos membros. Nunca avaliem o filho de pastor rotulando ele. É o filho do pastor. O que foi que o filho do pastor fez? E é porque é o filho do pastor. Isso tem um peso muito grande. E eu carreguei esse peso. E eles foram líderes de congregação 15 décadas, anos, 15 anos. E eu digo isso, ele quando começou a primeira congregação que meus pais assumiram, eu tinha 12 anos de idade.
E ali foi quando eu comecei a trabalhar para o Senhor pela necessidade da obra. Eu tive, na época que eu deveria estar terminando ali a fase da escola bíblica infantil, eu já estava ensinando na escola bíblica. Então, tudo que eu aprendi, que eu falei aqui da tia Magnólia, da tia Elinha, eu fui exercer com os pequenininhos. E hoje eu vejo eles, homens e mulheres, na igreja, e eles têm aquele carinho, me abraçam, e eu louvo a Deus por isso. Não é que eu seja velha não, viu, amados? É porque eu comecei nova. É que eu comecei cedo. Eu comecei cedo. Comecei cedo. Então, assim, o que é que a questão de filho pastor, que eu queria que todos refletissem, que estão assistindo o podcast, avaliem, encarem, considerem filhos de pastores como ovelhas. Considerem filhos de pastores como seres humanos, como vocês também são, com as fragilidades que vocês têm, com as falhas que vocês têm, porque é assim que nós somos, né? Enquanto eu era filha de pastor, eu era avaliada como uma adolescente, como uma jovem que não podia errar, que não podia pecar, que não podia faltar algo na igreja, não poderia me atrasar, porque eu tinha que ser o exemplo. E isso é um peso muito grande que muitas das vezes a gente cai nesse erro recorrente de colocar sobre os filhos de pastores. Os filhos de pastores, eles são ovelhas também. Eles precisam de atenção, daquele cuidado também. E a igreja que abraça os filhos de pastores, a igreja que procura ministrar, acolher os filhos de pastores, ela tende a ser uma igreja muito mais feliz nesse aspecto, muito mais próspera, porque os filhos eles começam a ser inseridos nos departamentos. Verdade. Eu estava falando com a pastora Isla antes de entrar aqui no podcast, o quanto que Samuel, ele fica feliz quando eu libero ele para ir para a igreja antes de eu ir, que eu gosto sempre de ir com eles dois comigo. E quando eu disse, Samuel, o que é a sua pressa de ir, meu filho? Mamãe, é porque eu quero ficar lá na porta com os irmãos, mamãe, para receber com os porteiros, para receber os irmãos. E quando eu chego lá, que eu olho, dá satisfação a alegria, no coração, o brilho no olho, ele dá com a mão assim aos irmãos, a paz do Senhor, olhando no olhinho, abrindo aquele sorriso. Então, não coloquem peso sobre os filhos de pastor, principalmente quando crianças e adolescentes. Um peso que não é deles, um peso que eles não devem carregar, que eles não têm maturidade nem noção ainda do que seja. Né? Então, eu tinha ouvi muita coisa, né? Muitas pessoas, eu sentava na igreja, muitas ovelhas falando alguma coisa dos meus pais, e isso é muito difícil, porque nesse momento ali, na hora, você não tem a maturidade. Eu era adolescente, eu não tinha maturidade de avaliar com a cabeça fria. Naquele momento, ali me gerava uma revolta daquelas ovelhas. Que tipo de coisa que tu ouvia? Por exemplo, ele está falando isso aí, mas será que ele faz mesmo isso em casa? Tá entendendo? Julgamentos, né? Quando eu chegava, por exemplo, se eu chegasse com uma roupa que para aquela pessoa fosse inadequada, apesar de que eu sempre me vesti muito composta, eu e minhas irmãs, minha mãe sempre tinha essa preocupação, mas se fosse uma roupa que elas achassem que estava muito adulta ou que estava numa cor muito chamativa, tudo isso a gente via nos olhares, a gente via censura. Eu sofri um bloqueio numa das últimas igrejas que meu pai dirigiu, da mocidade, nessa época eu já era jovem, e eles embarreiraram mesmo, criaram um bloqueio para que eu e minha irmã não fosse inserida no grupo dos jovens da igreja. E eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha vivenciado aquilo, irmãos, e eu estou compartilhando isso para que sirva de um alerta, sirva de exemplo para que outras igrejas, talvez até mesmo a sua, não cometa isso, que vocês abram os olhos para olhar os jovens, porque nessa fase muitos se perdem na igreja. Nossa igreja é referência nisso, assim, é um exemplo disso, a nossa igreja em Governador. Os pais criaram no evangelho, mas na adolescência, na juventude, perderam seus filhos para o mundo por palavras duras dentro da igreja. Não foi outra coisa, pastor. Palavras duras dentro da igreja. De ser censurado um adolescente de 3 anos porque estava com a pulseirinha e ser na frente de todo mundo da igreja. Tire essa pulseirinha. Então, temos que ter palavras sábias para edificar. E a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Se eu posso abençoar, como eu não farei isso? Se eu fui chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Então, tenhamos isso como um alerta. Então, essas coisas, nessa época, me geravam uma revolta ali daquele momento. Você viveu em um ambiente de uma igreja que não foi saudável. Um ambiente não foi assim, saudável. Não é que a igreja que não fosse saudável. Algumas igrejas ou algumas pessoas dentro da igreja tinham uma visão mais rígida do que a própria igreja. Então, já era uma igreja tradicional. Uma igreja que tinha muita rigidez em vestimenta, muita rigidez... Usos e costumes. Isso, muita rigidez até na forma como a gente deveria se portar, de falar, né? E aqui na Ponta da Vida a gente aperta a mão do irmão e dá aquele toque assim no ombro. Então, coisas que antigamente, na época que eu era adolescente, jovem, isso era tido como uma coisa
demais, né, digamos assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado com filhos de pastores e também com os filhos das ovelhas, principalmente na juventude. Se a gente não acolher, se a gente não trouxer palavras de acolhimento, palavras de sabedoria, se a gente não trouxer atrativos dentro da realidade das igrejas, para esses jovens, para esses adolescentes. Não tem como nós permanecermos com eles. A gente, infelizmente, perde eles para o mundo. E a gente está fazendo um trabalho de resgate lá na Pão da Vida Governador. Nós chegamos lá, não tinha ministério infantil ativo, porque a gente chegou no final de pandemia. Existiam as crianças, filhos dos irmãos, mas elas não frequentavam os cultos, os pais deixavam em casa por receio. E a gente foi tendo todo aquele trabalhinho de formiguinha para eles voltarem a trazer. E os filhos adolescentes e jovens dos irmãos, nenhum eram na igreja. E hoje, para a glória do nome do Senhor, nós ganhamos vidas jovens do mundo para Cristo e conseguimos trazer alguns filhos dos irmãos. Então, hoje, o Ministério de Jovens da Igreja Pão da Vida Governador tem em torno de 15 jovens. Então, para mim, é uma bênção. Estou lá há 2 anos e meio. Né? Então, assim, eu já posso dizer que tem um Ministério de Jovens. Eu profetizava isso quando eu cheguei lá. Nos cultos eu profetizava, vocês vão ver aqui o grupo de louvor infantil, vão ver o grupo de jovens, não tem ainda, mas vai ter, os irmãos vão contemplar a nossa banda lá, o Ministério de Louvor, porque quem dá o crescimento não sou eu, não é o pastor Cristiano, quem dá o crescimento da obra é o Senhor, aleluia. Verdade. Tem algum ensinamento, ditado, assim, que seus pais falavam para você que você guarda até hoje? Aquelas palavras que sempre ficava se repetindo, sempre ficava falando, que você guardou até hoje, tem algum? Sim, você até falou comigo a história do homem, tem muitos jargõezinhos, Ela né? tem. Mas, tirando esses seculares, né, do que a gente colhe o que a gente planta, essas coisas, porque isso é bíblico, porque está lá na parábola do semeador, né, que caiu em vários cantos, mas foi na terra boa que a semente germinou. Mas eu quero destacar uma que não foi um versículo, não foi um ditado popular. Eu fui criada em meios a muito ditado popular, tanto de mamãe como de vovó Lourinha. É incrível, eu guardo vários. Mas, e até repito alguns com os meninos, né? Quando eu digo a Samuel, você está fazendo ouvido de mercador? Eu disse, mamãe, o que é mercador? Aí lá vai eu explicar. Mas minha mãe sempre dizia, minha filha, você pode perder tudo aqui nessa terra. Mas se você perder o temor ao Senhor, verdadeiramente você se perde. Então, assim, eu carrego isso até hoje. O Senhor, ele não precisa falar 2, 3 vezes comigo. Quando o Senhor fala primeiro, eu já fico em estado de alerta. Eu já procuro ali, muitas das vezes, quando o Senhor fala alguma palavra exortativa para mim, algo que eu estou displicente, que eu não estou vigiando, na mesma hora eu caio, vou para a minha sala, para o meu quarto, onde estiver mais silencioso, me prostro ali, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor que me direcione, pedindo ao Senhor que Ele me abra os meus olhos para ver o que eu não estou vendo. E o Senhor tem feito sempre isso na minha vida. Eu tenho tido vários livramentos que contemplei e tenho certeza, pastor, de que vários que eu também não contemplei, que eu alcancei por conta do temor que eu tenho ao Senhor. Amém. O temor ao Senhor, ele libera misericórdia. E isso é bíblico. Quando você vê, por exemplo, a cidade de Nínive. Nínive recebe a mensagem de Jonas, que era para ser totalmente dizimada. Exatamente. Deus era para fazer com Nínive o que ele fez com Sodoma e Gomorra. Eu não sei se da mesma forma, tipo, de tocar fogo em tudo lá, derramar justiça, e Deus faz isso não porque ele seja mau, é porque o salário do pecado é a morte. Sodoma e Gomorra chegou a um nível de maldade que era irreversível. Então, às vezes a gente diz, Deus não deu chance. Deus deu. Aquilo ali, meu irmão, foi depois de muitas chances do Senhor de ter dado. Chegou ao ponto de Abraão dizer, rapaz, se tivesse só 10. Aí Deus disse, não tem 10 não, Abraão. A cidade toda vive em injustiça e impiedade. Eu vou executar a justiça. E a maneira como Deus ia executar a justiça em Nínive era destruindo tudo. Aí Jonas disse, eu vou para lá, mas o Senhor não vai destruir não. O Senhor está mandando eu ir avisar porque o Senhor quer perdoar. A Bíblia não diz, né, que o Senhor exorta todos que o ama. Está lá em Hebreus, diz, o Senhor disciplina todos que o ama. E aí, quando a gente perde o temor, já era. É verdade. Já era. E foi justamente o temor, eles terem temido o que Jonas foi alertar, que toda aquela cidade ali, exatamente, caiu na presença do Senhor, né, em humilhação, em quebrantamento, e isso moveu o coração de Dedeus. Né? Então, olha a prova Atrai a misericórdia, isso, temor. olha a prova do que o temor gera. Né? Se eles não tivessem sentido temor, se eles tivessem endurecido o coração, teria sido dizimada. E não é só em Nínive, não. A gente tem, por exemplo, o exemplo da Bíblia de Saul e Davi. O erro de Davi, Saul teve um erro de culto. Ele burlou a liturgia.
vamos dizer como se fosse no dia de hoje. Ele recolheu as ofertas sem ser diácono. No dia de hoje, bem popular para você entender. Ele recolheu as ofertas sem ser obreiro. Ele ofereceu um sacrifício. Ele pregou sem ser pastor. Ele cantou sem ser adorador. Ele teve um erro de culto, pastor Acá. Ele errou o culto. A liturgia do culto ele errou. Davi premeditou um assassinato, adulterou e encobriu. Ele cometeu um assassinato premeditado porque ele tinha adulterado, pegado uma mulher casada, aí fez com que o marido voltasse da guerra para tentar encobrir o pecado. Irmão, nem novela mexicana tem um roteiro desse. Davi foi um pecado muito mais grave, só que ele tinha temor ao Senhor. Uma sequência de pecados, né? Como Uma você falou. sequência de pecados. E o Senhor perdoou por conta do coração dele, o temor. Muito bem. Ele tinha essa consciência de não perder a presença. Eu tenho uma analogia muito interessante que eu vi do pastor, de um pastor que diz assim, que o temor é o paraquedas reserva de todo crente. Eu estava assistindo isso eu acho que eu falei no podcast passado do pastor Chico. E se você não ouviu, eu vou repetir. E eu gostei demais. O paraquedas, todo paraquedista, ele tem um paraquedas que ele faz as manobras, que é o paraquedas profissional, ele é muito mais largo. O paraquedas profissional ele é muito largo. O paraquedas reserva é 1/3 do tamanho. É 1/3, ele é pequenininho, fica numa bolsa aqui. Se o paraquedas grande falhar, ele solta o pequeno. Porque pode ser que falhe. O nosso amor ao Senhor é o que cobre, que é grande, que deve ser extenso. Mas talvez tenha dias que o teu amor com o Senhor esteja frio. Como foi o caso da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor, teu coração esfriou. Mas não perca o temor. Adicionar o paraquedas reserva. Coloca o paraquedas reserva aí, lembra de onde você caiu. Deus estava despertando o temor. Ou seja, às vezes, pela vida, a gente não está vivendo aquele amor tão ardente ao Senhor, e a gente pode ser, não estou amando, a gente não está com aquele amor tão apaixonado por Deus, aí talvez seja negociado a fazer umas coisas erradas, a enganar alguém, a mentir, a ter atitudes erradas, a assistir coisas ilícitas, a ver algo que não deve, a fazer algo que não faz. Lembre-se do temor. Isso, Isso é tremendo. como tem fases na nossa vida, pastor, que nós estamos, digamos assim, até podemos estar frios na fé. Mas se nós permanecermos, preservarmos o temor, exatamente, tá tudo tranquilo ali. Um exemplo. Tá em ordem. Bem simples. O marido se afastou da igreja, o amor dele esfriou. Mas ele não deve adulterar com a esposa porque ele tem temor ao Senhor. A mão de Deus pesa, irmão. Exatamente. A mão de Deus pesa, talvez o teu amor por Deus, e você leva isso para todo o resto da sua vida. Não estou vivendo, um exemplo, o marido não está vivendo uma fase de amor, aquele relacionamento, não está tão apaixonante, não está um fogo tão ardente. A química não está tão... A química, não está conversando legal, mas por causa disso você vai trair? Exatamente. É temor, amigo, é temor. Exatamente, Isso é uma ótima essencial. ilustração que dá para ficar muito claro para a gente entender. Essencial. E você falou dessa questão desse temor que você tem, atraiu muitos livramentos do Senhor para sua vida. Você falou que tem 2 grandes livramentos que você teve na sua infância. Conta pra gente que 2 grandes livramentos foi esse. E eu ainda adapto para milagres, né? Foram livramentos, milagres mesmo de Deus. Extraordinário. Isso. Um foi no início de 87, né? Eu tinha 1 ano e 10 meses de idade e nessa época a gente morava na fazenda do meu avô, né? Na zona rural aqui em Mossoró. E tinha uma igreja na fazenda, meu avô, de lá da casa sede, existia a igreja, e ele estava construindo a casa para um filho em cima da igreja, né? E a varanda estava em reforma, mas mamãe estava ocupada com as coisas lá na sede, fazendo as coisas para o pessoal que trabalhava na fazenda, e a menina que cuidava, assim, olhava a gente, quando a mãe estava muito ocupada, disse assim, eu posso levar elas lá para casa, que a casa estava terminada, a gente ia ficar lá, porque era até um pouco mais frio, e mamãe disse que podia. Só que nisso, eu e Midian, a gente começou a brincar. Midian tem 2 anos a mais do que eu só, então ela tinha 3 aninhos, né? E ela brincando ali comigo. Ela com 3 anos e você com quanto? Com 1 ano e 10 meses. No caso, ela já estava com 4, né? Que eu já estava pertinho dos 2. E ali a gente começou a brincar de tica. E ela me ticou. Por que eu sei disso? Por causa do meu testemunho. Porque pelos relatos que minha mãe me contou para que eu disseminasse isso, falasse isso, para que as pessoas soubessem que nós servimos a um Deus de livramento. Deus nos dá o escape para nós não sofrermos um dano, mas também Deus nos dá o escape, mesmo tendo sofrido o dano, para mostrar que Ele é Deus, né? E
ela me ticou. Quando ela me ticou, eu lembro que eu estava próximo da porta da casa, só que a varanda ela não era muito extensa. Era uma varanda curta. E ali eu passei justamente entre os vãos, as pilastras que estavam sendo colocadas na varanda. A varanda estava um ferro central, mas não estava ainda todas as varetinhas, né? E eu passei direto de uma pilastra dessa. E a menina estava muito próxima, só que ela não conseguiu me pegar. Ela se Meu esticou e não conseguiu me Deus. pegar, né? Era uma jovem. E eu caí. Ai, Meu tio, Jesus né, amado. estava afastado na época e eles tinham tido uma bebedeira, eles tinham bebido na parte de baixo, assim, na lateral de onde era a igreja. E olha aí a questão do temor, né? Eles beberam lá e tinham umas garrafas lá de vidro. E na esquina, era justamente na esquina da casa, né? Tinha um cajueiro e eles tinham bebido embaixo e tinham umas garrafas de vidro lá. E eu saí rompendo os galhos desse cajueiro e caí em cima dessas garrafas. As garrafas estilhaçaram. E a coisa que eu mais assim me alegro é porque quando a palavra do Senhor nos fala que o Senhor acampa anjos em volta da gente, ele verdadeiramente acampa. E aquela menina, aquela jovem, ela não era crente. Ela não tinha temor, ela não sabia o que era servir a Deus, não conhecia Deus. Mas mamãe disse que quando mamãe estava orando, ela tinha terminado de fazer as obrigações que ela estava fazendo, e a mamãe disse que tinha acabado de entrar no quarto para orar. Mamãe era nova convertida, tinha pouco tempo na fé, mas sempre entrou logo na oração, né? E ela disse que quando estava no início da oração, ela começou a escutar o grito da moça. Aparecida, Aparecida, Cássia caiu, Cássia caiu. E ela disse que se levantou e já foi saindo da sede para procurar, né? Onde é que ela estava, e ela vinha comigo desacordada nos braços. E ela com os braços sangrando muito, né? Escorrendo muito sangue. E a mamãe disse, mulher, caiu de onde? Caiu de onde? Ela disse, lá de cima. A mamãe disse que pensou várias vezes. Não, ela não está dizendo que foi daquele primeiro andar que as meninas caíram. E ela foi e me entregou para a mamãe. E mamãe disse, de onde foi que ela caiu? Ela disse, lá de cima dali. E mamãe disse, e esse sangue? Mamãe se desesperou, achando que o sangue era meu. Ela disse, mulher, ela caiu em cima daquelas garrafas que estavam ali que eu ia guardar. E ela se cortou toda, pastor Gabriel. E Você não se cortou? mamãe não viu nenhum corte em mim na hora, né? Mas eu estava com sangue por conta dos braços dela, né? E a mamãe só veio ter a real noção quando chegou comigo no hospital aqui em Mossoró, né? Mamãe saiu correndo num corredor muito grande que tem para chegar na BR, porque nesse momento os carros tinham saído todos da fazenda, estava sem carro lá e ela me passou para papai, mamãe ia correndo na frente e me olhando atrás. Ela disse que quando me olhava, pastor, ela disse que percebia meu pescoço muito mole e eu muito roxa. E ela disse que corria e ela disse que fazia várias orações. Senhor, lembra-te, Senhor, tem misericórdia de mim, como Davi pediu na tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor. E ela saiu correndo ali Meu e Deus ela do virava céu. para trás. Joatã Cássia acordou, Joatã Cássia acordou. E a resposta sempre era Misericórdia. negativa. Enfim, que demorou um tempo para a gente chegar em Mossoró, porque ela teve que pedir carona na BR. E graças a Deus que um carro não parou, mas o segundo carro foi de um conhecido lá da fazenda, que ia chegando para a fazenda. E ele nos socorreu, e quando chegamos aqui em Mossoró, doutora Gilvanda, pediatra na época, ela que estava no plantão, ela me recebeu e ela perguntou, e mamãe relatou rapidamente o que tinha acontecido. Mamãe não teve como entrar muito em detalhe, né? E me levaram, e haja demorar. Mamãe disse que na hora que me tiraram dos braços de papai, ela caiu já de joelho na recepção do hospital. E começou a clamar e a orar, e clamar e a orar. E ela disse que quando foi depois de um bom tempo, a médica veio, aí ela olhou para a mamãe e disse assim, me diga uma coisa, qual é o santo que tu és devota? Aí a mamãe disse, santo? Ela disse sim, porque não tem outra explicação, seu santo deve ser muito forte. Porque eu examinei aquela menina, da cabeça, da ponta da cabeça ao fio do pé. Primeiro, você disse que ela caiu em cima das garrafas de vidro e as garrafas quebraram. Eu não encontrei um arranhão na sua filha. Segundo, você disse que a sua filha caiu do primeiro andar, sua filha não tem um osso fraturado. Oh, aleluia. E ali mamãe disse que começou a glorificar na recepção daquele hospital e foi muito choro, muita glória. E a médica entrou lá para dentro e depois me entregou a mamãe, disse que eu iria dormir por um longo período por conta da pancada. Ela disse, sua filha não está desmaiada, ela está num sono mais profundo. E realmente eu dormi muito dentro da perspectiva que ela deu à mamãe. E mamãe pediu um sinal a Deus. Quando eu acordei, mamãe disse que já vinha orando pedindo a Deus um sinal para que eu não ficasse com nenhuma sequela ou trauma da queda. E mamãe disse que quando foi no outro dia, quando eu despertei, eu terminei aquele dia ainda em sono, quando eu despertei no outro dia, mamãe falou que
tinha ido na sala, alguma coisa assim, e tinha me deixado no chãozinho assim do quarto. E quando a mãe chegou, eu estava em cima da mesa da cozinha, que era colada com a geladeira, pegando na ponta da geladeira, tipo querendo escalar a geladeira. E mamãe disse que teve aquele susto quando foi chegando na porta da cozinha para me pegar com medo pelo recém-acontecido ali. E ela disse que quando foi o Espírito Santo bradou no meu coração: eis a prova que te dou, que a tua filha não irá ficar com traumas. E para a glória de Deus, pastor, eu subi primeiro andar, segundo andar, 20º andar, elevador, tudo, e não tenho. Olho para baixo, não tenho tontura, não tenho nada disso, porque Deus, ele é fiel. Então, assim, o primeiro grande livramento foi esse, né? Meu Inclusive, Deus do ele céu. foi publicado na revista, não lembro o nome da revista agora, queria muito ter trazido ela para tirar uma foto e os irmãos poderem contemplar no podcast. Foi gerado esse testemunho. Tem a fotozinha minha da época. E o segundo foi quando eu tinha 6 anos de idade. Mamãe estava passando por uma depressão, né? Foi a primeira depressão de mamãe. E ela disse que papai saiu para levar a gente numa sorveteria e naquele tempo não tinha fiscalização de trânsito, essas coisas, então era comum o pai andar, famílias, andar na moto, né? Pai, mãe, 2 filhos, era comum. E papai saiu ali com Sara, mais nova, no tanque, 3 aninhos, eu atrás dele e Midian, que era mais velha, com 9, atrás de mim, né? Eu tinha 6, era uma escadinha, Midian com 8, né, no caso, e Midian ali. E eu sei que a gente, em determinado momento, mamãe entrou para o banho. Isso a gente não estava em contato, claro. Mas mamãe fala disso e a gente associa as coisas pelo Espírito Santo, né? Ela disse que quando entrou para o banho, ela ouviu a voz de Satanás dizendo que iria tragar a nossa família e ia destruir a vida dela naquele dia. Naquele dia. Naquele dia. E ela disse que na hora que escutou isso, ela disse que começou a clamar dentro do banheiro chorando, porque ela disse que entendia que era por conta da depressão que ela estava, com uma depressão muito profunda. E ela disse que caiu no clamor ali. Caiu no clamor. Ela disse que não sabia o que fazer. A única coisa que vinha na mente dela era clamar. E ela começou a clamar e a gente associa que foi justamente no horário do acidente. No mesmo horário. Né? Porque ela falou o horário que ela tinha ido tomar esse banho e o papai falou para ela o horário do acidente. Né? Então, foi uma coisa muito próxima. E eu lembro que a gente estava descendo ali o Alto São Manuel, a gente tinha acabado de sair da sorveteria, papai tinha andado no chilito, e eu com brincadeira de criança na moto, eu balancei meus braços assim, nem caio. Aí, 6 aninhos. Aí, Midian sempre gostou muito, assim, Midian sempre foi aquela independente das ideias na hora de brincar, essas coisas. A Midian foi e disse: faça de novo. Se você disse que não cai, nesse faça de novo, eu fui fazer. Naquela brincadeira de criança ali no bagageiro de trás da moto, né? O papai não estava vendo aquilo ali, mas ele sempre dizia para a gente não soltar ele. Eu fiz, e nessa hora ia passando uma bicicleta e eu bati meu braço no rapaz da bicicleta. No que eu bati, eu me desequilibrei e caí. Né? E aquele rapaz caiu, a bicicleta enganchou na moto do papai. Midian caiu também, né? A bicicleta perfurou lá, o eixo da bicicleta, o pé de Midian, e ela caiu e conseguiu se levantar, ficou pulando com o pé ali sangrando, e eu caí, mas bati a cabeça, eu fiquei desacordada. Nisso, papai, bamboleando com a moto, conseguiu puxar a moto para o acostamento, e era perto de um posto de gasolina que ele tinha os amigos, que ele trabalhava ali naquele setor daquele bairro, e ele deixou Sara lá, Sara foi a única que não caiu da moto, porque ele conseguiu segurar, vinha no tanque, e ele segurou Sara, e ele disse assim: fica aqui com ela que eu vou pegar as minhas meninas que estão ali. E quando ele chegou no meio-fio, não deu tempo, ia passando um escorte, pastor Gabriel, e o escorte passou por cima de mim. Eu fiquei entre os 4 pneus daquele carro. E quem sabe como é o carro por baixo, ele tem os canos de escapamento, né? Muita lataria ali embaixo que aquece. E aqueles canos, eles me queimaram, me relaram toda, né? E passou raspando em você. Passou raspando em mim. E passou a mão de Deus, porque eu não ter bolado em direção ao pneu daquele, o pneu não ter passado exatamente por cima de mim. E o filho da mulher que ia conduzindo percebeu, ela não viu, porque foi muito rápido, foi logo assim que papai puxou a moto, Jesus. ela já ia passando. Nisso, a menina estava no meio fio gritando desesperada, só que ela achou que eu estava só caída, eu estava desacordada, né? Eu estava desmaiada. E eu lembro bem quando fui entrando no hospital, né, no Tarcísio Maia, e foram botando logo as macas, que eram 2 crianças, papai também ainda teve uns machucados,
E eu lembro que mamãe entrou, depois de um certo tempo, eu já ia entrar para a sala de raio-x, porque eles viam que tinha fratura na minha perna e nos braços, meu e de Midian, né? Eu fraturei o braço esquerdo e a perna direita, e Midian fraturou a perna direita e a perna esquerda e o braço direito, foi o contrário, né? E eles foram me levando para o raio-x quando a mamãe chegou. E eu lembro claramente o rosto de desespero e alívio ao mesmo tempo de mamãe. E mamãe ali caiu em choro e disse, minha filha, vai dar tudo bem. Enfim, para a glória de Deus, amados, o livramento foi tão grande, primeiro, de eu não ter morrido. Segundo, porque eu não tenho uma cicatriz de queimadura. Não tenho, isso aqui meu é intacto. E o que ficou foi uma queloide, que a gente chama, né, no joelho, e Midian ficou com uma no pé, mas nós temos plena convicção, não nos gerou trauma, não nos gerou revolta contra o Senhor. Nós temos plena convicção de que isso é marcas de um testemunho para o resto da nossa vida, né? Então, assim, eu louvo e engrandeço a Deus, porque eu posso dizer que eu nasci 3 vezes. Eu tive o meu nascimento natural, quando eu vi ao mundo, tive o meu nascimento de livramento com 1 ano e 10 meses de idade, e mais na frente, lá por volta de 93, 92, quando eu sofri esse acidente. Então, o que é que eu quero dizer para quem está assistindo esse podcast? Não é só os livramentos da pastora Cássia. Eu quero fortalecer a sua fé hoje, nesse momento. Que você serve a um Deus de livramento. A um Deus que, quando nos permite passar por um momento de tragédia, por um momento de adversidade, é para geração de testemunho. Se você está passando por esse momento, de uma tragédia familiar, de uma tragédia no trabalho, saiba que Deus quer testemunho gerado através da sua vida, para que você possa ir, como eu estou vindo hoje aqui nesse podcast, ao alcance de todo mundo que assistir. Dizer a você que você serve a um Deus, que Ele trabalha preservando a sua vida, Ele trabalha em seu favor. Os anjos estavam em minha volta ali naquele lugar e não permitiram que eu fosse ceifada ali. Louvado seja o nome do Tremendo, Senhor. viu? Aleluia. Tremendo. Deus tinha propósito, pastor. Para Verdade. poder hoje estar pastoreando, eu tinha que sobreviver. Aleluia. É verdade. A gente vê esses testemunhos fortes na vida de todo mundo que serve a Deus. E todo mundo que tem uma obra que Deus separou. Ora, esse aí foi o teu urso e o teu leão, o teu Golias. Exatamente. Exatamente. Josué teve o Jordão, né? Aleluia. Moisés teve o deserto, louvado seja Deus. Isso foram momentos fáceis, não, foram momentos difíceis, né? Teve as muralhas, aleluia, para serem derrubadas, tudo isso para ser edificada a nossa fé, para ser gerado testemunho. Esses homens são heróis na fé porque tiveram, aleluia, grandes embates nas suas vidas para que esses testemunhos fossem gerados e nos alcançassem. Louvado seja Deus. Verdade. Você também tem um testemunho muito forte, você não podia ter filhos, né? Isso. Você falou da história desses 2 menininhos, o Samuel e o Daniel, mas você não podia ter eles. Não, como é que foi isso? Não podia. Eu vou fazer agora, em fevereiro de 2024, vou fazer 20 anos de casado, né, com o pastor Cristiano. Aproveita e manda um alô para ele, um amorzão. Tá ali acompanhando, chegou agorinha. Deus lhe abençoe, meu filho. Eu lhe amo em Cristo Jesus. Aleluia. É o meu melhor amigo abaixo de Jesus. Glórias a Deus. E é meu parceiro de vida, de convivência, de ministério. Amo ser discipulada, doutrinada nos cultos de ensino por ele. É um vaso de Deus na nossa igreja, na minha vida e para o meu lar. Sempre tem um momento love aqui no Pão da Vida Cast. Todo Pão da Vida Cast tem, né? Um momento coração. Amém. E o amor só cresce, pastor, só cresce. Amém. Né? Quando eu olho para trás, assim, conheci ele com 14 anos de idade, 13 na realidade, né? Mas comecei a namorar com ele com 14 anos e eu vejo o tanto que a gente construiu. E sem Jesus, não tinha como. Amém. Porque tem que ser um relacionamento a 3. O Senhor tem que ser o centro. Ele sendo o centro, o negócio dá certo. Se Jesus ficar de banda, não dá certo. Jesus tem que ser o centro. Aleluia. E das crianças? Isso. E aí eu não podia... casei como toda jovem, mulher que casa com o desejo de constituir uma família. E eu tinha muito esse desejo logo, claramente, não só de ser mãe de um filho. Eu sempre quis mais de um, porque fui criada com 2 irmãs, e meu desejo sempre foi filhos homens. Né? A gente tinha meio com uma frustraçãozinha com a mamãe, porque a mamãe ligou depois de Sara. A gente, mamãe, porque Sara não testou um homem? Ela dei 3 chances. Não é porque eu não era para ser mãe de homem, né? E eu sempre pedi a Deus filhos varões. O meu desejo era ser mãe de meninos. E eu sei que quando foi por volta de 3 anos de casado, foi quando eu comecei a
A tentar, a né? tentar, né? A amadurecer a ideia de tentar, porque a gente já tinha a convivência de 5 anos entre namoro e noivado e de 3 anos de casamento, então assim, já estava num tempo de relacionamento bom, 8 anos, a gente já se conhecia muito, a gente se conheceu muito bem. O pastor Cristiano, ele foi muito amigo meu antes da gente começar a namorar, né? Então a gente já tinha construído assim muita convivência e já tinha passeado muito. Então, quando eu comecei, achei normal, né? Porque todo mundo sabe que a gente, quando toma medicação, tem um tempo para poder a gente conseguir. E não vinha. E quando fez 5 anos de casada, eu comecei A ficar a preocupado, ficar né? preocupada, mas ainda 5 anos, então tá no início de um casamento. Casei para até a vinda de Jesus, glórias a Deus, então vamos lá. E quando foi com 8 anos de casado, foi quando bateu a preocupação, assim, o desespero. A preocupação veio com 5 anos, já aquele alerta. E eu lembro que eu fui acompanhar a mamãe na cirurgia em Fortaleza, e ali Deus tomou uma amiga dela, que já dorme no Senhor, irmã Vasti, uma mulher tremendamente usada na palavra. E Deus tomou ela na sala da casa dela, num dia depois da cirurgia de mamãe, e ela disse que o meu ventre iria gerar. Então, foi a primeira promessa do Senhor, foi em 2008, né? Eu estava com 2008, não, foi um pouquinho depois, eu já estava com uns 8 anos de casada. E ali eu lembro Já que estava já com aquelas perguntas fermentando já, no coração. já perguntando E o aí, porquê, Jesus? o porquê, Deus, cadê Deus, né? O Senhor sabe do meu desejo, e o tempo foi passando. E eu lembro que depois disso veio a etapa da revolta. Eu não acho que é de se estranhar uma pessoa, uma cristã, uma pessoa em Cristo dizer isso, porque a espera prolongada, a palavra fala que ela desanima. A espera prolongada, ela abate A, as forças, o nosso é. vigor. Tem uma tradução que eu gosto muito, a promessa tardia adoece o coração. Isso, e foi exatamente isso que aconteceu O comigo. coração ficou Então, doente. eu comecei a me revoltar, porque eu via amigas minhas, e o que mais me... Não, Recém-casadas. amigas minhas, o que mais me chateava em algumas frases eram... Midian mesmo engravidou antes de mim, né? 2 anos antes de mim, e ela disse, não queria agora, mamãe, mas vou criar, dizendo, brincando. Mas aquilo, para mim que estava nesse Que estava tempo, doente. aquilo ali me doía muito, me machucava E sem muito. falar da cobrança da família, né? Sempre tem aquele familiar que chega e diz: cadê? Isso, mas você acredita que essas cobranças, essas perguntas aconteciam mais dentro da igreja? Entre os Acredito. irmãos. E uma coisa que eu quero deixar de conselho também, nesse quesito de maternidade, de quando você vê, não pergunte, vai ter quando? É para quando? Quando a gente não tem, pergunta quando é que vai ter. Quando a gente tem o primeiro, pergunta quando é que vem o segundo. E as cobranças por parte dos outros nunca acabam em relação às nossas vidas. Mas isso é uma coisa que pertence a nós. Então, assim, muitas das pessoas não sabiam na igreja o meu problema de infertilidade, porque eu não quis trazer ele a público. Eu não quis, ali era uma dor minha. Era uma dor que pertencia a mim e ao pastor É Cristiano. verdade. Eu não tinha que compartilhar com ninguém, exceto se eu desejasse compartilhar. E algumas pessoas mais próximas a mim da igreja, minhas amigas de oração, sabiam que, e algumas delas, como eu não podia gerar, eu fazia parte de um grupo de 5 amigas de oração, e eu e mais 2 não podíamos gerar. Né? E o Senhor fez milagre nas 3. O Senhor abriu a maternidade das 3. Amém. Né? Uma com 20 anos de casada e outra já acho que com 12 para 14 anos. E o Senhor teve misericórdia de mim e abriu a minha com 10. Então, o que é que eu quero reforçar? Nunca pergunte, cobre, questione a pessoas da igreja, a pessoa que... Ah, mas é meu amigo. Sim, mas é amigo, não é familiar. E até familiar, às vezes, dói tanto. E eu lembro que quando eu comecei a Aquele ser negócio da expectativa, né? Isso, as Você pessoas não fica sabem. cobrando a expectativa da. Você coloca expectativa naquela pessoa e começa a cobrar, a cobrar. Se a pessoa tiver com o coração tranquilo, tiver em paz, ela releva, tipo, leva na brincadeira. Mas como a promessa tardia adoece o coração, meu irmão, para um coração doente, qualquer perguntazinha é motivo para ele se revoltar com É, Deus. e você leva em consideração que se é um casamento, como as pessoas lá me conheciam, porque eu morei nesse bairro desde que eu Se casei, amam, estão há tantos anos juntos, na igreja, na os dois. igreja. Então, tem um porquê. Então, se você não sabe aquele porquê, aí que você tem que acender o alerta de não questionar. Então, teve uma irmã da igreja que disse para mim, disse, mulher, já está tanto tempo casada com o Cristiano, tá bom de ter um menino. Sim, é ela que tinha que dizer o tempo. Aquilo ali me doía porque
você não sabe o vale que a pessoa está passando. Verdade. A profundidade, o tempo de duração, a escassez daquele vale. Você não sabe se está tendo suprimento, como o povo do deserto teve, ou se está na escassez. Então, eu estava realmente na escassez. Eu não ouvia Deus falando para mim nesse tempo. Deus silenciou um tempo comigo. E foi nesse tempo que eu me revoltei. E eu era convidada para o chá de bebê das minhas amigas. Pastor, pense como era difícil. Há amigas minhas que diziam, mulher, eu nem planejei. Ah, pastor, aquilo era como uma facada no meu coração. E quando eu ia para o chá de bebê, em consideração a elas, mas quando eu chegava em casa, eu chorava tanto que a minha oração, não sei nem se aquilo era oração, eu dizia ao Senhor, por que ela e não eu, se ela não planejou e eu estou aqui chorando nos seus pés há tantos anos? Aleluia. Então, sempre desconfie, em vez de perguntas dessa, se chegassem para mim, irmã Cássia, vou orar para que o Senhor lhe conceda seus filhos, que seja uma bênção. Não seria uma forma muito mais empática de abordar, Sábia, empática, né? né? Então, sejamos mais sábios. É uma coisa que eu gosto muito de dizer lá na igreja, que as palavras elas têm poder e poder de abençoar ou amaldiçoar. A Bíblia diz que as nossas palavras produzem vida e morte. Isso, exatamente. Então, para mim, tinham palavras que cavavam mais ainda o poço onde eu me sentia. Então, eu sei que quando foi 2 anos, mais ou menos, após essa primeira vez que o Senhor falou para mim, através da irmã Bastilha. Com 8 anos, né? Isso. Aí, eu acho que foi 6 anos, pastor, eu me equivoquei. Foi 6 anos, porque quando eu estava com 8 anos, exatamente, quando eu estava com 8 anos, a cantora Ana Paula, que foi a primeira pastora da Igreja Pão da Vida em Governador, ela estava sendo bem conhecida aqui em Mossoró nessa época. Deus usou ela tremendamente num louvor, e ela saiu do altar, ela veio em direção ao conjunto de mulheres da igreja que eu fazia parte, e ela parou exatamente em frente a mim. Eu sempre sentava no terceiro banco, no último banco do conjunto. Esse dia eu sentei no primeiro. E ela parou exatamente de frente para mim, apontou o dedo e disse, mulher, Deus manda eu te dizer que o teu Samuel virá. Aleluia. E ali eu entendi que o Senhor estava me confirmando, e não só isso. Ele estava me dizendo que ia ser um varão e que o nome seria Samuel. Amém. Aleluia. E eu lembro que eu chorei muito nesse dia. Ali o Senhor, meio aquele meu vale, o Senhor me deu força para prosseguir, crendo que Ele iria fazer. E quando foi aos 10 anos de casado, eu gerei. Só que foi bem interessante. Eu estava terminando meu mestrado. E eu lembro que eu pedia muito a Deus de presente. Eu comecei a fazer outra prova com o Senhor. Eu digo, Senhor, se for para eu ser mãe, como eu tenho promessa, se for promessa tua, vai se cumprir. E eu sabia que era promessa, mas às vezes eu dizia, será que foram palavras do homem? Está demorando tanto. E eu lembro que eu dizia ao Senhor assim, se for promessa tua, verdadeiramente, Senhor, me coroe. Eu usei essa palavra, coroe o meu casamento, meus 10 anos de casado com um filho. E eu defendi a minha dissertação em fevereiro de março, aliás, de 2014. Eu casei em fevereiro de 2004. Março de 2014 eu defendi a minha dissertação. E eu estava grávida, mas não sabia. E eu lembro que quando passou, eu disse, Senhor, se não for para me ser mãe, até os 10 anos eu não quero mais. Senhor, eu que não quero mais, eu estou cansada. Eu estou machucada, eu não quero mais. Eu vou só trabalhar para ti, eu vou descansar em ti, não quero mais. E o Senhor sabe, Ele não nos prova além da nossa força, pastor. É verdade. O Senhor sabia que eu tinha chegado no meu limite. Você não aguentava mais esperar Eu não quis estipular para Deus. Isso, eu não estipulei para Deus. Eu estava dizendo ao Senhor tremendo, ali. Viu? Eu estava dizendo ao Senhor ali, Senhor, depois daqui eu não suporto mais. E por Ele ver que minha dor... Você rendeu as forças, Isso. né? Quando Ele viu que eu realmente estava ali sem condições de lutar mais, perseverar mais no propósito da maternidade, o Senhor me abençoou. E eu lembro que quando foi em março, eu me senti mal e o pastor Cristiano disse, minha filha, porque você está nervosa por causa da sua dissertação, mas tenha calma, quando você defender, você vai passar. E 1 semana após eu defender minha dissertação, eu passei mal em casa, e ele disse, minha filha, você está grávida, vai fazer um teste. Você imagina, pastor Gabriel. 10 anos de espera. Quantos testes de gravidez eu já tinha feito em 10 anos? Quando atrasava, eu dizia, glórias a Deus. Às vezes 2, 3 meses atrasava e nada. Nada. E aquilo ali era uma tortura, mas eu louvo a Deus porque quando eu fui fazer o teste sem o pastor saber, porque eu lembro que uma das últimas vezes que a gente tinha praticamente certeza que eu estava grávida, eu lembro que quando eu disse a ele, foi o dia que eu senti ele machucado. Eu achava que só eu que estava machucada.
Ele também estava machucado. Eu lembro que ele olhou para mim assim, muito chateado, e disse: não me conte mais enquanto você não tiver certeza. Eu não quero mais saber, porque era uma dor minha e dele, era compartilhada, era um desejo mútuo. E eu lembro que eu fui fazer o teste sem dizer a ele, deu positivo, eu não acreditei, e eu fiz mais 3 testes. E eu só tive a certeza quando eu fui para fazer o exame já de ultrassom. Né? E ali eu ouvi os batimentos, foi quando eu tive a certeza que eu estava grávida. E eu lembro que eu preparei uma surpresa para ele. Eu chamei ele para almoçar, levei ele para um restaurante. E ali eu preparei uma lembrancinha bem bonitinha, botei o teste embaixo e a lembrancinha em cima numa caixinha. E quando ele abriu, que ele caiu a ficha, ele achou que era um presente para ele. Quando ele olhou assim, ficou sem entender aquele pazinho de meia, né? Era na época que era moda botar o celular dentro de uma meinha. Ele disse: meia no celular, mas por que 2? Quando ele olhou para mim, ele entendeu. E eu vi assim a alegria, né, dele, a emoção dele. Ele começou a chorar naquele restaurante. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, era chegado o tempo de Deus. Assim como Deus chegou para Ana. Assim como Ana teve que ouvir as afrontas de Penina, o Senhor chegou para mim. Tremendo, viu? O Senhor chegou na minha vida e foi o tempo de eu não ouvir mais piadas, foi o tempo de eu não ser mais questionada, e ali foi o tempo de dar o brado de glória, né? E o Senhor não me fez mãe de filho, porque o Senhor, ele faz além daquilo que a gente pede, como também ele faz aquilo que nós desejamos. Ele atendeu e me deu 2 filhos, e eu quis honrar o Senhor e coloquei o nome de 2 profetas, porque os meus filhos irão, em nome de Jesus, ser profetas na casa do Senhor. Amém. Me deu Samuel em 2014 e me deu Daniel em 2019. Que tremendo, Aleluia. viu? Rapaz, tem cada coisa linda desse testemunho. Deus não provar além das forças. De você só acreditar quando vê a ultrassom e o coração batendo. Não era incredulidade, era já aquela questão assim, será que não é mais uma coisa que eu estou criando expectativa, né? E realmente eu só disse ao pastor quando eu Forte, tinha né? certeza, e ele ali glorificou a Deus também, Muito justamente forte. comigo. Você teve um período que você não... Né, o período de espera que você falou pra mim do chamado. Você lidou, desde que foi pequena, você foi preparada. E você falou pra mim, a gente tava conversando antes do podcast começar, ela dizendo que orava pra ser esposa do pastor. Exatamente, exatamente. Você, como você foi da igreja tradicional assembleana, não era pastora. Exatamente. Mas você queria ser esposa do pastor. Isso. Eu Queria mesmo. queria fazer a obra com o meu esposo sendo pastor, né? E aprove a Deus dele me surpreender e me trazer para o nosso Ministério da Pão da Vida e cumprir não só a promessa, como me levar à consagração também. Você sempre quis, ou não? Sempre quis. Você entendeu, assim, eu nasci pra isso aqui, você entendeu? Entendi porque, assim, eu vi, quando eu casei com o pastor Cristiano, a gente sempre gosta de fazer uns balanços da nossa vida, eu e o pastor Cristiano. Aquela história da metódica, né? Eu e o pastor Cristiano somos muito metódicos, e a gente sempre senta a cada X período. Quando a gente vê a necessidade, a gente faz um balanço de como está a obra, a gente faz um balanço do nosso casamento, a gente faz um balanço das metas que a gente tem para alcançar, né? Então, a gente tem essas metas já definidas para um futuro e a gente E eu sabe... falo isso sempre, inclusive, para os irmãos que estão aqui. A gente teve até uma reunião há pouco tempo aqui com a equipe da Central. Eu falei, irmão, na obra de Deus, a gente não deve ser apegado à estrutura, à liturgia. Quando uma estrutura não está mais dando resultado, você tem que abandonar ela. Eu dei até um exemplo. Noé passou 100 e tantos anos construindo a arca. Usou ela e depois fez o quê? Eu vou botar 4 rodinhas aqui, botar 10 pneus nessa arca e vou sair arrastando. Ah, pastor, mas levou tanto tempo para fazer. Sim, mas cumpriu o propósito, irmão. Exatamente. Cumpriu o propósito. E na sua vida você deve fazer isso. Você tem aqui uma estrutura, você tem aqui cumprir o propósito, não tenha medo de desapegar. O tempo do barco só serviu até Jesus fazer você pescador de homens. Ah, mas eu quero esse barco aqui. Aí tu vai arrastar ele. Então, pronto, for pregar, vai arrastar o barco. Então, Pastor, é muito importante você fazer
essa avaliação, né? Isso, De isso. resultado, se saber se eu estou correspondendo ao que Deus quer que eu faça. De avaliar os erros também que a gente Avaliar comete, os né? erros. Eu sou muito consciente de alguns erros que eu já tive nesse meu tempo de pastoreado. Então, os erros, eles não me servem como frustração, Como um sentimento de espinho. derrota, Não, não. é crescimento, exatamente. Eles me servem como, olha, isso aqui eu não posso mais praticar. Então, pastores, pastoras, não se sintam envergonhados de vocês errarem. Vocês são suscetíveis a isso. Quando errar, levante a cabeça, peça graça ao Senhor e continue a sua jornada e certamente você não vai cair naquele erro novamente, né? Então, eu lembro que eu fazia essa oração nessa história de mamãe nos conduzir em oração todas as noites. E quando eu completei 10 anos, a gente ia entrando na adolescência, eu e a mais velha, né? Ela começou a nos dizer, agora vocês vão começar a orar a partir de hoje, pedindo ao Senhor uns bons esposos para vocês. Eu tô achando que eu tô precoce. Davi, meu filho, tem 5 anos de idade. E quando foi semana passada, eu digo, hoje nós vamos orar pela sua esposa. Você vai casar com a mulher de Deus que vai amar mais a Jesus do que a você. Ele olhou assim, papai, o que é que você tá falando? Pastor, sabe o que é que eu brinco com Samuel? Eu digo, Samuel, se eu orei 10 anos para Jesus mandar você para mim, você tá achando que eu vou lhe liberar fácil aqui de casa? Ei. Rapaz, a mulher vai ter que ser mulher de oração, ela vai ter que orar mais do que eu para poder lhe levar daqui. Aí ele começa a achar graça quando eu digo isso. Meu Deus do céu. E aí, pastor, eu lembro que nessa condução, né, na adolescência, entrando na adolescência, a mamãe começou a orar. Por que a mamãe fez isso? Porque a gente estava entrando numa fase que a gente iria começar os namoros. E namoro de crente é diferente de namoro de mundo. Aleluia, estou sentindo graça de Deus para dizer isso. Namoro de crente é um namoro com propósito. Você não namora por namorar, não namora porque acha bonitinha, você não namora porque quer ir passear, não. Você namora com a perspectiva, com o propósito de que ali seja a sua Rebeca, de que ali seja o seu Isaac. Namoro de crente é namoro no altar, é namoro com propósito. Se você é jovem e está assistindo, guarde essas palavras para a sua vida. E ali eu fazia essas orações e eu saí de um ministério tradicional, né? E quando eu vim para Pão da Vida, o que eu acho mais interessante, o pastor Chico, sendo meu tio, não tinha conhecimento ele sabia que eu trabalhava na obra, mas não tinha conhecimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Eu e o pastor Cristiano recebemos a promessa de Deus em 2005, um ano após a gente casar. E logo que a gente recebeu a promessa... Ser pastores. Isso, de ser pastores. E eu lembro que quando foi um ano depois de a gente receber a promessa, nós fomos chamados para a nossa primeira congregação. Né? Nós, no ministério que nós éramos, era dirigentes, né? E ele foi dirigir congregação num sítio, e ali ele com 23 anos, eu com 19 anos, foi a nossa primeira igreja. Então, olha como as coisas de Deus foram rápidas na nossa vida. Eu comecei muito jovem a trabalhar na obra, com 12 anos, e comecei muito jovem a pastorear, com 19 anos, né? E ali nós fomos fazer o ID do Senhor. E quando nós viemos para Pão da Vida, nós viemos crendo ainda nessa promessa. Mas a gente estava recente na Pão da Vida. E a fase dos concursos, da Eita. espera, o que foi isso? Foi um surto da espera, eu não acredito mais. Eu conheço a história, porque Cássia já contou pra gente, mas talvez você não conheça. Que fase foi essa da sua vida? Não quero mais, não vou ser mais pastora, eu quero ser funcionária pública, o senhor se vire aí, arranje outro. Que foi isso? Não, para você entender, para você ver como é as coisas, pastor, nunca houve esse sentimento ou essa fala, não quero mais ser pastora. Eu sei que é uma cogitação que você está fazendo. Foi a questão de quando a espera ela é prolongada, por exemplo, na maternidade eu não tive essa estratégia, mas para o pastoreado eu já era mãe. Então, para o pastoreado, eu tive que desenvolver eu tive que pedir a Deus uma estratégia. Então, foi a minha estratégia de fuga. Qual é a estratégia de fuga do crente? É você ir por aqui sabendo que você está fazendo algo ali para preencher a sua mente, para você não cair na murmuração, como eu caí na época da maternidade. Para eu não me entristecer contra o Espírito Santo, como eu me entristeci na época da maternidade. Eu tracei uma rota de fuga, caindo nos estudos, para ocupar o meu tempo, já que eu não estava pastoreando. Entendi. Então, eu mergulhei com dedicação, assim como eu faço na obra. Se eu não estou inserida na obra, eu vou me dedicar ao que está ao meu alcance agora. Naquele tempo, quando você estava nessa fase, você não estava dirigindo congregação? Não estava dirigindo congregação. Que a igreja que a pastora Cássia pertencia, eles sempre fazem rodízios, né? Foi uma parte que vocês foram tirados. Isso. Nós entregávamos por alguns períodos. Sempre quando o pastor Cristiano trabalhava em empresas terceirizadas, tem aquelas questões de
vencer o contrato, aí tem que botar para fora, para a outra que entrar vai assumir, que vai chamar novamente. Então, nessas questões, quando o pastor entrava numa empresa, sempre que entrava numa empresa, as exigências eram demais nos primeiros meses. Então, quando a gente estava dirigindo a igreja, que a gente via que a gente não conseguiria desempenhar como nós sempre gostamos de fazer a obra. Com zelo, dedicação, né? Fazer por fazer não combina comigo e com o pastor Cristiano. Nós gostamos de fazer Amém. bem. E se é para o Senhor, Deus deu o melhor por nós. Verdade. E Deus deu não só o melhor, como Ele deu a primazia. Ele deu o que Ele tinha. O primogênito. O primogênito. Único, né? Se Deus, não sei nem se essa palavra eu posso dizer, nos honrou dessa forma, nos presenteou dessa forma, eu vou dar ao Senhor o meu tempo de sobra, eu vou dar ao Senhor... Fazer de qualquer jeito. Eu vou dar ao Senhor, vou estipular a porcentagem do meu tempo para o Senhor? Não. Se eu vou fazer para o Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu digo muito isso com as irmãs lá, que me ajudam na limpeza da igreja. Amado, se a minha casa eu limpo bem limpinha, a casa de papai é que eu vou limpar. Hoje foi um dia que eu estava lá limpando, mas a irmã Kátia, pastor, olha, eu passo minutos limpando o banheiro da minha casa. Mas no da igreja, eu não sei o que é que eu passo lá, quase uma hora nos banheiros da igreja. Porque eu tenho zelo, eu vou olhar, se tem uma coisa manchada, eu vou limpar, boto um bom arzinho para deixar cheirosinho para quando os irmãos chegarem. Então, para a casa do Senhor, para o Senhor, tem que ser o nosso melhor, porque Deus, Ele deu o melhor. Deus, Ele não deu a sobra, Ele não deu o que estava excedente. Não, o Senhor nos deu o que Ele tinha. Então, o meu tempo tem que ser consagrado ao Senhor. E ali, eu lembro que a gente viemos para cá e já tínhamos deixado em alguns períodos de dirigir por conta da empresa. Não iria dar para conciliar, não iria dar para fazer bem o trabalho do Senhor. Então, a gente não queria ver a obra sofrer por conta de questão secular. E nós precisávamos da questão secular, porque a obra não era remunerada. Né? Então, é uma coisa que, às vezes, é um entrave hoje, essa forma de administrar, ela é um entrave para a obra. Hoje eu vejo isso. Por quê? Porque quando você remunera o seu obreiro, você remunera os seus pastores, dá um suporte quando ele não tem, para ele se dedicar à obra, não tem como a obra não crescer, pastor, não tem como a obra não prosperar. Então, hoje nós vivemos integralmente da obra. Então, se é para a obra, eu vou dedicar todo o meu empenho, todo o meu esforço. E ali a gente estava, nesse período, sem dirigir, e eu estava concluindo o meu mestrado. Então, quando eu concluí o mestrado, a promessa não... De agronomia. De agronomia, né? Eu sou engenheira agrônoma e sou mestre em fitotecnia. Então, fitotecnia é trabalhar com hortaliças. Eu sou especialista, mestre em trabalhar com hortaliças. Então, se eu não tinha a obra para me dedicar da forma como eu orava ao Senhor, da forma como eu desejava, então eu ia me dedicar em alguma coisa. Continuei ministrando, eu era muito chamada para ministrar, o pastor Cristiano também, mas na minha questão secular, eu fiquei nos estudos, o pastor no trabalho e eu nos estudos. E aí, quando nós viemos para cá, pastor Chico não sabia da promessa, pastor Chico, embora seja família, a gente não tem aquela convivência diária como às vezes as pessoas pensam que vai ter, não, a família cresce, hoje mamãe tem a família dela que sou eu, minhas irmãs e os netos, o pastor tem a dele que eram os filhos e os netos, então a gente preenche o nosso tempo com a família ali, aquela unidade, aquela célula, pai, filhos e netos, né? E eu lembro que a gente chegou aqui e nós congregando, calados, e quero abrir um destaque aqui que desde o nosso primeiro dia, quando a gente vai assistir culto, ainda não Pão da Vida, ainda vindo conhecer a Pão da Vida, eu senti a presença do Senhor, nós sentimos a presença do Senhor. Não houve um culto, até hoje, que nós tenhamos chegado na Pão da Vida, que nós não tenhamos sentido a presença do Senhor. Graça de Deus, né? Tanto aqui quanto na nossa igreja lá. Nós sempre temos sentido. Mas por quê? Porque a Pão da Vida, não. É porque quando você Deus entrega confirmando, né? Isso, quando você entrega o seu coração para que o Senhor administre a sua vida e o seu tempo seja rendido a Ele, aos pés dele, não tem como a gente não sentir. É verdade. É aquela coisa, né? O Senhor, Deus me faz sentir que aqui é meu lugar. Exato. Né? Não é isso? E eu até falei, comentando com você antes do podcast, pastor, que teve quando a gente foi chamado para pastorear, houve a possibilidade da gente ir para um outro lugar. Outra cidade. Para uma outra cidade, sem ser governador. Só que eu e o pastor Cristiano já estávamos... Deixa eu só comentar isso aqui um pouquinho antes. Fica à vontade. Pastor Cristiano estava num propósito com Deus, 2 meses orando
pela chamada. E ele não me disse, ele estava fazendo propósito em secreto com Deus. Escondendo as coisas da esposa, ele hein? estava nesse propósito e eu estava, não, eu estava na fase de me perguntando. Eu tinha acabado o mestrado, estava fazendo os concursos, mas eu estava me perguntando ao Senhor, estava cansando. Você chegou a fazer quantos concursos ainda? Você lembra ou não? Pastor, foram mais de 20 concursos. Conversa. Eu rodei o país inteiro fazendo concursos. Meu Deus, gente, E o mais de 20? Mais de 20. E o mais interessante, pastor, nos últimos eu comecei a classificar. Então, assim, eu comecei a entender, olha por que eu nunca disse assim, não vou mais querer ser pastor e vou querer ser concursada. Porque sempre eu imaginava, quando o Senhor me chamar, eu vou conciliar se eu tiver concursada. Sempre minha vida teve a abertura para a obra. Entendi. Sempre. Eu pensei Isso o quê? é muito legal, sabe Isso. por quê? Porque você nunca pensou como a obra de Deus fosse um segundo plano, Não. um plano B. Eu sou policial, eu sou professora, eu sou isso e a obra é um hobby. Não, você disse, eu nasci para isso daqui, mas eu vou me manter. Isso, como na isso aqui vai me dar de comer, isso daqui vai ser minha razão de vida. Como na época do concurso eu estava nessa outra igreja, o que é que eu imaginava? Quando eu passasse, nos chamarem novamente, estou pronta. Eu vou conciliar. Incrível. Eu vou estar no meu trabalho e vou conciliar. Isso é tremendo, essa convicção, porque isso é raro. Essa convicção, eu sei que é para isso daqui que eu existo, eu sei que eu nasci para isso. E você sempre teve isso muito claro, muito bem definido. Para você ter uma ideia, pastor, eu nunca, desde que quando eu casei com o pastor Cristiano, eu tinha convicção de que minha vida sendo discipulada na infância, minha vida crescendo na adolescência, juventude, trabalhando na obra, eu gosto muito de brincar para as irmãs. Eu digo, eu sou Severino quebra-galho da igreja. Não tem um departamento da igreja que eu não já passei. Pastor, olha, eu já fui professora de escola bíblica infantil, já fui líder de jovens, já fui regente de conjunto de louvor de mulheres, já trabalhei em Ministério de Família com pastor, fui filha de pastor, Círculo de oração. Círculo de oração, dirigi pastor. Casamento. Limpeza da igreja, até hoje faço como zeladoria. pastora. Zeladoria. secretária, Ministério de casais. Tesoureira, nós já fomos, pastor tesoureiro? Já também. Pastor já foi tesoureiro. Eu já tive uma experiência muito grande dentro da obra. E, voltando aqui para o que a gente estava falando, e eu lembro que eu dizia ao Senhor, quando for chamado, eu vou conciliar. Mas aí nós viemos para cá, e aí o pastor estava nesse propósito com Deus, 2 meses já, nessa altura, quando a gente recebemos o convite, ele estava orando ao Senhor. Nós tínhamos chegado na Pão da Vida recente, e ele estava nesse propósito. A gente estava com meses aqui, quase 1 ano. E eu lembro que ele estava nesse propósito, e eu estava na indagação. Eu digo, Jesus, eu já cansei de concurso. Eu já entendi, porque no último concurso que eu fiz, olha que interessante, eu esqueci a única documentação que eu não poderia esquecer. Olha que tremendo. Como é que Deus faz para que nós entendamos que Ele está mudando a nossa rota? Ali eu entendi que o Senhor estava redirecionando o meu caminho, alinhando com o ministerialmente falando, né? E eu lembro que eu fui para... Era no Piauí, essa prova era uma cidade a 24 horas daqui de Mossoró. E Midian estava morando em Picos nessa época, Midian é minha irmã mais velha. E eu fui para a casa dela para ficar lá 3 dias preparando os roteiros das aulas, porque lá ia ter um sorteio. Então eu fui preparar 10 aulas, porque o tema que fosse sorteado eu teria que dar uma aula. E eu fiquei lá preparando, já tinha estudado todo o conteúdo e... Era para a professora. Para a professora do IF na área de agronomia. Eu estava fazendo para isso. E eu lembro que quando eu fui fazer, eu deixei na casa dela a documentação excedente. Eu levei muita xerox, muita coisa. E eu disse, não vou levar esses volumes de pasta, não. Tinha que levar currículo, tudo isso. E eu deixei e levei só o que necessitava. Só que eu conferi 3 vezes a minha documentação. Pegou o edital, conferiu. Peguei o edital, conferi 3 vezes, passando página a página do meu currículo. E estava tudo lá. Na minha visão, estava tudo lá. O Espírito Santo, ele não me deixou ver que não estava lá o meu diploma de graduação. E quando o Espírito Santo, o Senhor, quando Deus quer trabalhar na nossa vida, amados, Ele nos faz ver além o que nós não estamos vendo naquele momento, como Ele também nos tira a visão de ver aquilo que Ele não quer que nós vejamos para trabalhar nas nossas vidas. Eu sei claramente disso. E ali... eu cheguei na banca e tal, apresentei da documentação, o rapaz passou tudo, ele disse, certo, está aqui a documentação, mas cadê o seu diploma de graduação? E eu disse, está aqui. Aí ele disse, não, aqui está a xerox. Não, pode olhar, está aqui. Aí ele voltou. Tinha a pasta dos originais e tinha a pasta das xerox, porque era uma norma. E quando ele voltou, o Espírito Santo, na mesma hora, me levou para o material excedente que eu tinha deixado na casa da minha irmã.
E ele me levou para a cena, eu botando o meu diploma original dentro da pasta das Xerox excedentes. E eu perguntei assim ao Espírito Santo, na hora foi que eu perguntei. Não, eu não acredito. Por que agora que você está me lembrando disso, Espírito Santo? E eu lembro que eu fui para a pousada, nós tínhamos ido para a pousada nessa cidade, que não era a cidade que minha irmã morava, ela foi comigo para lá. E quando eu cheguei na pousada, eu me tranquei dentro do banheiro, eu comecei a gritar, em desespero. Chorando ali, eu dizendo, Senhor, por quê, por quê, por quê? E ela orando no quarto. Midian. Isso, ela ficou, ela procurou, ela disse, mulher, eu vou procurar, vou abrir essas coisas. Eu disse, não procuro porque não está lá. O Espírito Santo me fez ver a visão, botando o original. Interessante, eu levei o diploma de mestrado. Eu disse, mas rapaz, aí está o diploma de mestrado. Eu disse para o rapaz da banca. Ele disse, aqui está o de mestrado. Eu sei que você é formada. Mas o único que você poderia ter esquecido o seu RG. Mas é o diploma. É a única documentação que no edital tinha dizendo. O diploma de graduação, em nenhuma hipótese, pode ser somente a Xerox. Eu tinha que levar o original. Estava a Xerox, mas não estava o original. E ali, quando eu estava no banheiro me perguntando por quê, gritando ali num choro, porque era muito investimento que tinha, não só de meu tempo, como financeiro dos meus pais. Eu não trabalhava, e meus pais, minha mãe, era quem investia em mim para que eu pudesse fazer as viagens e prestar os concursos, né? E nessa pergunta, o Espírito Santo respondeu para a Midian. Ela disse, Senhor, mas por quê? Eu me perguntando e ela perguntando, e a gente não sabia. Depois a gente conversou, né? E ela disse que o Espírito Santo bradou no coração dela, porque eu não tenho para ela o que eu tenho para você. Porque ela é Porque concursada. ela é professora do IF, língua portuguesa. E era um sonho dela que eu fosse também professora do IF, né? E não passou a ser um sonho meu, mas passou a ser uma meta, né? E eu lembro que quando eu estava bradando dentro do banheiro, perguntando o porquê, o Espírito Santo me fez uma pergunta. E olha aquilo que eu falei, a voz do Espírito Santo, ela não tem como você confundir, ela é inconfundível. O Espírito Santo falou bem calmo no meu ouvido. Não se pergunte o porquê, mas o para quê. Naquela hora, o choro estancou. Naquela hora, o meu espírito se estabilizou, se acalmou. E eu lembro que eu fui voltando, né, a viagem de volta, fazendo essa pergunta ao Senhor. Eu lembro que eu chorei algumas vezes, porque minha irmã também tem investido em mim, especificamente nessa viagem. E eu lembro que quando eu fui voltando daquele carro, me perguntando o porquê, aí veio aquela palavra, passagem bíblica que diz que os meus planos não são os seus planos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E quando o Espírito Santo disse aquilo, eu entendi que o Senhor iria fazer algo na minha vida direcionado para a obra. Só que eu não sabia que eu chegaria à pastora. Porque minha oração era para ser esposa de pastor. Esposa de pastor não deixa de ser pastora porque está pastoreando com esposa. Mas o Senhor me trouxe para Pão da Vida, nos trouxe para Pão da Vida. Isso foi antes de você chegar na igreja ou você já estava aqui? Não, foi antes de eu chegar na igreja. Antes, né? Mas o período dos questionamentos e o pastor fazendo a prova com Deus, nós já estávamos aqui há alguns meses já. E aí ele se pergunta, pedindo ao Senhor pela promessa e eu me perguntando, cadê a promessa? Ele pedindo pelo cumprimento e eu perguntando, e cadê? Ele perguntava e eu meio que cobrava. Então o Espírito Santo agiu mais rápido, né? Ele agiu mais rápido. E Amém. deu certo, e hoje estamos, para a glória de Deus, assumimos o campo de governador no dia 30 de maio de 2021. Né? Foi um presente, numa data muito importante, que foi a data que eu comecei a namorar com o pastor Cristiano. Eita, dessa daí eu não sabia não, viu? Foi 30 de maio de 99. E quando foi 30 de maio de 2021, eu cheguei a governador. Uma cidade que eu só conhecia de 2 idas lá. E o Senhor nos levou para ali. Não tem um parentela ali naquela cidade, exceto um cunhado, né, um irmão do pastor. E glórias a Deus, pastor, que o Senhor tem dado um crescimento lindo à obra de governador. Assumimos finalzinho de pandemia, uma igreja com pouquíssimos irmãos, cerca de 30 irmãos, incluindo já as crianças. E hoje, para a glória de Deus, nossa igreja já tem em torno de 80, já chegando quase 90 membros, né? E eu louvo a Deus porque esse crescimento é do céu, né? O Senhor tem falado as etapas que a gente vai viver ali, Ele tem cumprido tudo o que Ele falou. Amém. Aleluia, porque Ele é Deus. Ele fala, promete, mas Ele cumpre. Aleluia. Pastora, que conversa abençoada. Amém, Mas antes da gente pastor. encerrar, eu vou fazer um bate-bola surpresa com você. Abençoa, Jesus. A gente tava conversando antes, eu estava aqui debatendo com ela a respeito das perguntas, da parte do testemunho que ela
sabia que era indispensável, que não podia faltar. E eu disse, esse bate-bola aqui que a gente faz no final do Pão da Vida Cast, você não vai ficar sabendo. Então isso daqui eu não posso compartilhar. Então, primeiro que eu faço para você, um versículo. Salmo 46, versículo 1, minha passagem bíblica favorita. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém. Um milagre. Meu Samuel. Esse não tem Não outro tem não. como eu pensar em outro, porque foi o filho da promessa, né? Toda promessa, ela marca a nossa vida. Toda promessa, toda promessa. Amém. Maior experiência que você já teve com Deus? Nos meus 14 anos, quando eu ouvi, entendi a primeira vez a voz do Espírito Santo. A primeira vez. Primeira vez foi aos 14 anos. E olha que eu já era batizada em águas. Eu tinha contato com Deus, mas eu não tinha experiências com o Espírito Santo. Entendi. Amém? Amém. Um sonho para hoje, um sonho. Um sonho que os meus filhos, eles cresçam. Eu sempre faço isso nas orações. Eu falo e eles repetem, né, como eu já falei. E eu sempre digo, Senhor, faz de mim um instrumento nas tuas mãos e um cidadão para morar no céu. Eu não quero que meus filhos sejam filhos de crente, filhos de pastor. Eu quero ver os meus filhos crentes, chorando, rendidos aos pés do Senhor. Esse é o meu maior sonho. Amém. Um desafio. Um desafio. Vixe, deixa eu ver, tem que pensar. Tem que ser a primeira coisa que pense. Um desafio, pastor, chega. Eu acho que um desafio, assim, alcança mais vidas para o Senhor. Não deixa de ser um desafio. Um estilo de vida que nós temos, né? Nós trabalhamos para o Senhor. Nosso alvo é esse. Mas nos dias de hoje não deixa de ser um desafio. Ganhar mais vidas para o Senhor. Foi a primeira coisa que veio na minha mente de desafio. É desafiador. Chamado. Eu tenho um chamado. Certeza absoluta que você tem. Certeza. Eu tenho convicção de que eu nasci para exercer um chamado. A igreja. Unidade. Nós temos visto isso claramente lá na igreja de Governador. Hoje, agora, domingo passado, houve uma coisa muito linda num culto de ensino, atípica, mas houve um pedido de perdão, assim, que aquilo ali me comoveu. E quando aquilo ali aconteceu, toda a igreja aplaudiu ao Senhor, glorificou ao Senhor. E naquela mesma hora ali que eu vi aquela unidade, a igreja ali comemorando aquele pedido de perdão, na mesma hora eu vi assim, eita, mais uma pisada que a gente dá na cabeça de Satanás. Amém. Eu fico muito feliz em ver as conquistas da igreja, e ver a igreja crescer. Eu não tenho como avaliar a minha vida hoje, pastor Gabriel, humanamente, apenas com um olhar humano. Não tenho como fazer isso. Eu amanheço pensando e anoiteço pensando em como eu posso fazer mais para o Senhor. E isso, amados, isso aqui não é palavras soltas ao vento, isso aqui não é eu querendo me engrandecer, porque o que eu quero através desse podcast é que vidas sejam edificadas. Mas eu sempre digo isso ao pastor, falei isso já na capacitação de obreiros lá. Aquele obreiro que tem a certeza do chamado, a certeza do ministério a ser exercido, ele tem que amanhecer pensando, o que é que eu posso fazer a mais pelo reino do Senhor? E isso é uma constante na minha vida, desde quando eu comecei a trabalhar para o Senhor. Amém? Amém. Pastora Cássia, eu vou deixar a senhora deixar as últimas palavras para as pessoas que estão nos acompanhando agora. Amém. Você se despedir e mandar um cheiro também pro pessoal da Pão da Vida Governador de Serra Rosada. Espero que tenham gostado e conhecido esse lado diferente da pastora de vocês. Apesar de que assim, quem convive comigo lá, os irmãos, eles vão ver, estão vendo que é isso realmente. Mas você disse uma palavra que eu digo lá direto, como é que pode vir? Eu tenho o costume de dizer, gravo os áudios no grupo da igreja, né, dando os avisos, alguma alteração de programação, e eu digo, cheiro no oi, povo de Deus. Eu sempre gosto de mandar cheiro, né? E eu quero agradecer, primeiramente, pelo convite. Me senti muito, muito honrada, pastor, muito privilegiada. Amém. Não que fosse uma perspectiva, uma meta vir, mas quando esses convites nos chegam, a gente se sente muito bem. E até porque, se tem uma coisa, uma bandeira assim que eu levo para onde eu vou, quando o povo diz, eu digo isso lá em Governador, quando perguntar de que igreja você é, Governador é uma cidade muito pequena, né? E essa questão de evangelho, ela é muito, assim,
acalorada nos corações dos irmãos. Eu digo, quando perguntarem de qual igreja você é, você enche assim os peitos, levanta a cabeça e diga, da igreja Pão da Vida. Aleluia! E os irmãos sabem disso. E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, podendo de alguma forma contribuir para o reino de Deus através desse podcast. Quero abençoar a sua vida que está nos acompanhando, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar, que você possa, assim como eu, desfrutar, vivenciar as promessas de Deus. Não tem nada melhor do que você ter noção de que você está no centro da vontade de Deus, que é a convicção de que eu tenho, pastor. E quero mandar um abraço, um cheiro, né, para todas as minhas ovelhinhas. Amo vocês em Cristo Jesus, vocês sabem disso. Isso é uma constante, vocês sabem que eu digo isso direto para vocês. E quero abençoar a toda a cidade de Governador, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre essa cidade. Porque nessa cidade existe um povo chamado Povo de Deus. E essa cidade chegará rendida aos pés do Senhor. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Antes da gente encerrar, Arthur, aquela surpresa tá aí? Tá? Fala, Jesus. Eu vou pedir a produção para trazer aqui, ó. Ah, vai vir de um correio especial. Eita, esse daí... Os nossos convidados, ó pra cá, irmãozão. Você que assiste o Pão da Vida Cast, sabe, já é tradição nossa. Cada convidado leva algo especial quando participa do Pão da Vida Cast. Pode passar, pastor, fica à vontade. E o presente da gente, eu quero aqui, ó. O pastor tá entregando a você. Vem cá, vai dar um cheiro. Tá, meu Deus do céu. É muito amor. Ei, rapaz, o Pão da Vida Cast sempre termina com os casados, né? Desse lado, né, Adriana? Semana passada terminou igual, desse jeito. E não é nada combinado, não, gente. Não é nada combinado. Termina desse jeito. Fica aqui, E ó. Arthur. Fazer a mídia deles, né? Pronto, perfeito. E como você é uma pessoa. Você vai ter que abrir, viu? Que o pessoal fica curioso de saber qual é o presente. Não, só esse presente eu já gostei. Como você é essa pessoa organizada, eita, Jesus, metódica, que gosta de papelaria, totalmente diferente de nós dois. Totalmente diferente. A gente faz um escândalo a vida de vocês, antes de chamar, viu? O negócio aqui é produção. Adriano, não é parecido com a gente não, né? Meu Jesus. Organizada, metódica, calendário. A gente quis presentear de maneira simbólica, né? Um presentezinho, um símbolo. Oh, glória! Olha aí. Como é que vocês sabem que eu gosto de um desse aqui, que lá em casa tem um desse? Um planozinho semanal pra você colocar já quando for convidado pro próximo Pão da Vida Cash. Esse daí para escrever as anotações e não poderia faltar canetinha, marca-texto, é um presente. Pastor, olha aqui minha Bíblia. Porque a gente tá executando o plano de leitura da Pão da Vida. Só para os irmãos verem. Como é minha Bíblia. Mostra aqui nessa daqui. Toda anotadazinha, toda grifadazinha. E tem mais, viu, pastor? Olha a metodologia da pastora. Tá Para certo. cada cor é algo. Amarelo são coisas importantes que eu considero na palavra do Senhor. O verde são coisas para me chamar a atenção. O laranja é cor do fogo, é coisas poderosas que tem a palavra de Deus. E o pink são coisas que eu amo, passagens bíblicas que eu amo, como o Salmo 46, primeiro. Rapaz, eu até tentei fazer isso na minha Bíblia, só que eu esqueci para que cada coisa fazia as cores. As irmãs que estão no grupo de leitura comigo disseram, pastor, eu comecei a fazer assim, depois eu confundi, Eu não sei mais. esqueci, eu pensei que o laranja era verde, o amarelo, neon, mas pelo menos tá marcado. Fica a dica, né? Pra quem gosta de ler a Bíblia, marcada de uma forma diferenciada. Pastora, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Pastor, deixa eu agradecer melhor. Obrigadão, que é o presente dos sonhos pra mim. Amei. Aleluia. Então, queridos, quero encerrar esse podcast agradecendo a pastora, agradecendo ao pastor Cristiano por ter atendido esse pedido e quero agradecer a você que está aqui assistindo. Quero pedir a você que compartilhe e já fique na expectativa. Quarta-feira da semana que vem tem outro convidado especial Glória também no Pão da Vida Cast. Se você não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curta esse vídeo e comenta o que é que você achou aí. Gente, Deus em Cristo Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Fica na paz.